Está começando mais um Corrida no Ar ao vivo. Hoje é dia Ô, 28 Sérgio, do 4. Sérgio, e a vinheta? Oi, vinheta? E a vinheta? Não vai Tem que soltar? colocar a vinheta, né? Peraí, vou colocar. Agora sim, está começando mais um Corrida no Ar ao vivo. Meu nome é Sérgio Rocha. Hoje é dia 28 de abril de 2021. São 8 horas e 31 segundos. Estamos começando atrasado por culpa do nicho, como sempre. Né? E a gente hoje vai trocar uma ideia com Vanilson Neves. Mas antes disso, tem uma coisa muito importante para fazer aqui. Antes. É que hoje tem um sorteio. O sorteio do tênis, do Adios Pro. E 5% hoje? de desconto de 20% na Velocitar. É porque eu fiz isso na sexta-feira, semana passada, lancei um vídeo, coloquei esse vídeo, eu nem tinha avisado o pessoal aqui, eles estão sendo pegos por surpresa. Mas é o seguinte, na sexta-feira eu soltei um vídeo falando, olha, eu vou vender 100 livros, esses 100 livros aí, quem comprar esses 100 livros vai disputar um Adios Pro 42 que eu tenho aqui, que pô, a Adidas me mandou 3 Adios Pro, um que eu já estava usando. Depois me mandaram amarelinho, depois me mandaram laranjinha. Eu falei, cara, falei com o pessoal da disputa, posso sortear o tênis? Pode. Tá bom. Eu peguei, ó. Então, os tênis está não zerado, nunca foi usado. Adios Pro 42, o amarelinho. E daí 5 cupons de desconto na Velocitar, de 20%. Beleza? Então já quero começar o programa fazendo isso, senão eu vou esquecer. E daí vocês sabem como é que é, né? E quem sorteia é o Vanilson, é isso ou não? Não, eu tenho a listagem aqui. Eu vou compartilhar. Jogar as cartas pra cima, sei lá. Vou compartilhar a guia do Chrome. Vai sair barato aqui, esse bicho aí, hein, pra quem ganhar, hein? Ok, essa guia do Chrome, estão vendo? Aqui, ó. A guia do Chrome com todo mundo. Tem mais de 100 nomes aí, porque, na verdade, acabou tendo umas duplicatas de gente que comprou. É assim, ó, deixa eu explicar mais uma coisa do sorteio. Teve pessoas que compraram mais de um livro. Daí eu falei, ó, quem comprar mais de um livro, comprou 2 livros, tem 12 cupons por desconto. Então tem 2 vezes o nome. Daí vai duplicando, aí tem mais de 100 nomes aí por causa disso. Tá claro? Ficou claro para vocês? Premium da Mega Sena, comprou 10 para dar presente pro amigo, vai ter 10 cupons. Exatamente, é assim que funciona. Ou apoiar na cama, né? A cama que tá torta, põe embaixo ali pra apoiar a cama, sei lá, tá valendo, mano. Exato. Tem um cara aqui, ó, Vinícius, não sou eu, não. É o Vinícius, não é você, né? Então vou copiar essa listagem. Caruaru, meu, olha lá. Olha lá, tem aqui, tem Macaé, Xangri-Lá, Gramado, Mossoró, Curitiba, Natal, Pato Branco, tem Juí. São Gonçalo do Amarante. Então, essas são as pessoas que compraram os livros. Então, eu vou agora nessa janela aqui. São Gonçalo do Amarante é interior do Ceará, cara. Não sei se é o mesmo lugar. Não sei se é o mesmo lugar. Só pode ser. Então, eu vou colocar no Random.org agora. Foi pro Random.org aí? Foi, né? Tô na janela certa. E aqui eu vou colocar o List Randomizer. Eu vou copiar, colocar os nomes aqui. E é o seguinte, esse list randomizer, quando eu fizer o randomizer aqui, ele vai fazer uma listagem, vai numerar. O primeiro nome é a pessoa que ganhou o tênis. Os 5 nomes seguintes, então até o número 6 ali, são as pessoas que vão ganhar o cupom de 20% de desconto em compras lá na Velocitar. Fechou? Ficou claro? Vocês acompanham meu raciocínio? Opa. Primeiro leva a botina, os outros 5 levam o cupom. Bora. Exatamente. Show? Então façam figas aí, o Nishi, faz aquele barulho lá de cavalo e batuca. Rufem os tambores, Nishi. Rufem os tambores. E o cavalo, Cavalo? Tem que ter o cavalo, barulho. Bom, não cachorro, é cavalo. Cavalo, cara. Vamos lá, randomize. Olha lá. O tênis saiu para Caio Jorge de Queiroz. Ok, Caio Jorge, você ganhou o Adios Pro número 42, que é o amarelinho, que estava lá no vídeo. Ele não está perto aqui de mim, eu não quero derrubar as coisas que eu tenho aqui. E daí, ganhar os cupons de 20% de desconto em compras na Velocitar, o Eduardo Rossi, Pérola Teixeira, Jader Alexander Zuccheri Rodrigues e Silva, Frederico Soares e Ademar Souza Júnior. Tá bom? Esses aqui foram os vencedores. Eu vou copiar aqui. É assim, né?
eu copiar e colocar aqui no negócio para eu já saber, para não perder depois esses nomes. Então é isso aí, parabéns, obrigado a todo mundo que comprou o livro 100 coisas que todo corredor deveria saber. Vou voltar a vender o livro muito em breve, porque estava bloqueada a compra, exatamente para não ter duplicatas. Então, parabéns aí a todos, parabéns ao Caio, que ganhou a Joe's Pro, hein? Show de bola, hein? Bom, As pessoas, esse não é meu número. Cara, você faz o que quiser com corta tênis, dá para um amigo, cara. vende. O tênis é seu, né? O tênis é seu. Ponta, sei lá, eu vou despachar, para todos que compraram o livro, eu vou despachar agora na sexta-feira para todo mundo. Vou botar no correio. E daí a pessoa que ganhou o tênis vai receber o livro com o tênis, beleza? E as pessoas que ganharam os cupons vão mandar por e-mail. Fechou? Sérgio, muito bom. O livro é autografado? Se a pessoa pediu autógrafo, vai autografado. Quando uma pessoa compra, pode colocar. Fala aí. E o ganhador, ele pediu? Aí você pode autografar o tênis também, né? Autografa o tênis. Não pode. Imagina se ele vai dar o tênis para alguém. Surpresa. Tênis autografado, melhor ainda. Tênis autografado. Corrida no ar, mágica, assim, né? Só vê naquela coisinha do Play Center lá, aquela coisa infravermelha, ultravioleta lá. Bom, mas é isso aí. Beleza? Então, antes da gente começar, primeiro falar agora boa noite para todo mundo, né? Já tinha que fazer esse sorteio aqui para não ter problema de eu esquecer depois e aquela coisa. Depois a gente bebe cerveja, né? Sai tudo errado. Então é melhor fazer sóbrio. Então, primeiro, boa noite, Vinícius Stuck, beleza? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos que nos assistem. Nishi, grande Vanilson, monstro das neves, está aqui conosco para bater um papinho e contar umas histórias boas aí. Esse cara tem resenha, hein, velho? Tem resenha. Ricardo Nishizaki, tudo bem? Boa noite. Abominável Vanilson das Neves, né? Ele mesmo. Boa noite aí, galera, beleza? Vamos para resenha, não vou nem enrolar muito, não. Vanilson Neves, tudo bem, cara? Como é que você tá aí? Boa noite. Boa noite, Sérgio, Nishi, Vini. É sempre um prazer poder dividir um pouco essa troca de informações, né? Essa resenha com vocês, né? O pessoal que está nos assistindo também, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. E vamos falar de corrida, né, cara? Me falaram também que tem que beber na hora da live. Calma, não mostra a cerveja que você está bebendo, que a gente faz até, a gente apresenta que cerveja que estamos bebendo, faz parte do processo, mas o Vanilson joga no nosso time também. O Vanilson joga no nosso time. Então vamos começar. Então, já que o Vanilson mostrou a cerveja, Vanilson, qual a cerveja que você está tomando? Mostra aí pra gente. Deixa eu dar destaque aqui para você na tela. Mostra aí. Bom, hoje eu tô tomando a Brahma Duplo Malte, cara. Boa cerveja. Eu gosto. Boa cerveja. Eu gosto também. Boa cerveja. Na época daquele isolamento, tanto falava dessa cerveja que eu tive a curiosidade de experimentá-la e aí eu ultimamente tenho pegado bastante ela, né? Então, é boa. Mas gosto de diversificar bastante. Boa cerveja. Aliás, eu comprei 2 caixas de Amistel, cara, porque no mercado aqui perto de casa tava R$2,23 cada uma. Ô, louco! Mano, vou pegar 2 caixas desse negócio. Não é farsa, não? Até o final do mês, velho. Tá bonitona, aqui tá lá na minha gelada. Só que não é a cerveja de hoje. Vai lá, Vini. Qual que é a sua cerveja, Vini? Aqui, ó. Conhecidíssimo. Garden, boa cerveja. Estão trazendo de latinha agora, você ficou assim, então, viu, Vini? Eu vi. Brasileirado, né? Ela era brasileiro? Brasileirou. Né? Quando vem lá, você sabe que brasileirou, né? Eu não sei. E aqui já tá, ó. Tá brasileirado. Brasileirado, né? Ricardo, e a sua? A minha também tá brasileirada, cara. Aqui é a velha e boa Moema. Na verdade, velha e boa Moema. Que cerveja é essa? Só velha. Só velha, né? Que cerveja é essa, Moema? É da The Mendes Brewing Company? Exatamente. The Mendes Brewing Company. É feita no Ibirapuera essa daí, pô? Ali da região. Moema, é boa, bicho. Então, é bebível? É bebível? Então, veja bem, cara. Qual que você tá bebendo? Eu? Qual que é a sua? Vamos lá, eu tô de polaca hoje de novo. Tô de outra polaca. Vai, Nishi, mostra pra gente. Peraí, deixa eu focar a cara do Nishi. Vou mostrar o quê, cara? Eu vou mostrar o quê? Eu quero ver a cara do Nishi. Ela tem a aparência da Mistel, né? Ela imita a Mistel. Ela tem igual da Mistel. Vai, toma aí, deixa eu ver. Toma um gole, vamos ver.
Quando o Nishi põe Ele nem tomou, mano. Ele nem tomou. Nossa, Ele nem tomou a cara, isso cerveja. aqui, ó, isso aqui gelado, assim, com menos 30 graus, nossa, foi uma beleza no seu hematoma, cara, é uma maravilha. Ó, eu tô Vai. com outra polaca, eu tô com uma variação da polaca da semana passada, que é a Edelmeister. Isso aqui. Que é do mesmo cara que faz, é do mesmo pessoal que faz a Vampur. Daí é uma cerveja mais premium deles. Esse cara, tudo Essa aqui é uma lager. Uma lager. Lager polonesa. 4,5 de teor. É, excelente cerveja, velho. Tava 10 conto lá no Oba. Meio litro. Oba! É, meio litro Meio de cerveja, bicho. Vale a Ô, pena, louco, vale a mano. pena. E, ó, com 10 conto eu compro 10 dessa aqui e realmente meu caldo aqui não sai grande coisa, velho. Nem se concentrar. Nossa senhora. Bom, a gente viu, as pessoas estão falando aqui. Só falta eu tomar aqui, As né? pessoas estão conversando Calma aí, com calma nós aí. aqui. Que a interatividade pelo Twitch é mais rápida do que o YouTube. O comentário, a gente lê mais, chega mais rápido aqui do que quando é A YouTube. gente não é mais rápido porque a gente tá tomando cerveja, né? Mas que Olha lá, chega- Stu, que estão fazendo dupla home. Também tô de. Aqui, ó, pera, deixa eu destacar o comentário. Porque eu descobri depois que aquele programa que a gente usa aqui no. Aquele programa dá pra usar no Olha. Twitch também. Stu, que estão fazendo dupla home também, Tito RH, né? Fernando dar um Balsa falou saúde que tá aqui, de ó. presidente prudente. É isso aí. Consegui entrar, Fernando Balsa aí, Fernandão. Valeu, ele tá no galera Twitch, aí, ótimo. Carlyle tá aí, grande Carlyle. É, o Carlyle falou que já está saindo porque ele escuta pelo podcast. Ele falou: não vou ver, senão vai gastar. Eu vou correr na esteira amanhã, eu preciso escutar o podcast. Thiago Oliveira tá aqui. É isso aí. Legal aqui tem umas. No Twitch dá pra colocar umas imagens aqui, ó. O Pita colocou. As Tal. carinhas. O Carlyle falou: o Carlyle é o cara, é o botafoguense mais roxo que eu conheço na minha vida, cara. É impressionante. Ô, Sérgio, já tem. Atleticano já botafoguense. É Botafogo. tem gente da Subelite aí? Já tem gente da assessoria do Vanilson aí ou não? Não sei se ele convocou os alunos dele, não. Se não tiver, Vanilson, mandei. inflaciona. Inflaciona Olha quem tá a família aqui. da rapaziada, hein, velho? Tem um cara que já tem. Olha, ó, por falar em Vanilson e de história, resenha, tem outro cara que a gente tem que chamar aqui de novo, que é o Tião, né? Tomou vacina, O Tião, velho. ele participou uma vez aqui, ele não contou nem 10% das histórias dele. Nossa senhora, Você vai quer dar o umas quê, né, 6 cara? horas Você de precisa- programa. Pra dar Mas, os Sérgio, 10%. Né? convidar o Tião, você vai ter que fazer live, quase uma série, né, cara? Porque o homem tem história, hein, bicho? Porra, mano, é Não, bom demais. Ele faz Não as tem lives história, dele hein, lá cara? com o Colucci lá. Não, o tal, Tião é e incrível. história demais. Não, Quando eu ele falei faz com o a Tião, live, mas ele tem que ser convidado, né, cara? Ele tem que ser convidado. O foda do Tião que é o seguinte, você fala assim, não, porque eu tava falando com essa coisa, né? Não, eu falei com o Valdenor, Foucault, Valdenor, Foucault, 2:10:27. Eu falei, mas o que é isso? Ele sabe o tempo. Enciclopédia do atletismo. Ele sabe, ele foi terceiro colocado, ele sabe o tempo das coisas. Cara, E ele o tem cara a foto. enciclopédia Se não ambulante. tiver a foto, ele tirou a foto da foto pra Foto ter de a foto. Foucault, eu não sei se ele tem. Não sei, mas ele tem a foto da foto. No mínimo, é uma... O Carlyle falou aqui, só para você ficar feliz, pode escrever no meu livro o nome de algum time que não tenha mundial. Beleza? Meu Deus do céu. Tá fácil. Grande Carlyle. Corre Pezão tá aqui com a gente, que é o cara que tem o maior pé do mundo, é o famoso lancha, né? Ele calça 38, por isso que a gente fala que ele não tem um pé, ele tem uma lancha. São duas lanchas, né? Aqui o Mário Kojima, Plimo, né? Boa noite a todos, tá no Bosque da Saúde, bem pertinho aí do Niche, né? Ele quer um 48, Santo André, bom, tem bastante gente aqui, vai ser legal conversar, tá, né? Tem mais gente aqui que puxou aqui os comentários. Caruaru, né? Aqui, ó, Neipoca. Ficou em 7, no Olha lá, azarado. Caruaru. Aqui, ó, tá vendo? Ó, as imagens aí que dá pra colocar aqui nos comentários, Tá vendo aí? né? No Twitch, Ai, muito meu legal. Deus do céu. Aqui, ó, boa noite, salve de Maringá. Deixa o Sérgio com brinquedo que ele fica brincando. Boa noite, vou deixar o tá, ok. Vamos lá, ô Vanilson, conta. Você, cara, você corre pra cacete, né? Mas você é um cara que tem história na corrida, né? Porque as pessoas ficam vendo seus treinos lá. Eu vi que o pessoal do Mentiras, do Atletismo, ficou se enchendo seu saco. Né? Eu acompanhei isso aí, mas. Vamos lá, conta a sua história, Vanilson. Como é que você começou a correr aí? Conta a sua história pra gente, que talvez nem todo mundo conheça. É bom que conheçam. Vamos lá. Quais das mentiras? Começa com uma corrida entrou na sua vida. Né? A primeira mentira, que é o início. A primeira mentira, né? A mentira do início, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou Vanilson Neves, né?
iniciei o atletismo em 2000, né, cara? Virada do século. Sou natural de Fortaleza, no Ceará. No início da corrida, para mim, a corrida entrou mais como um hobby mesmo, né? Tinha um sonho de criança que era andar de avião, né, cara? Então, toda criança tem isso, né? E sou felizado por morar perto do aeroporto, então tinha isso, algo diário, né? De ver todos os dias pela manhã, o dia inteiro, na verdade, a passagem dos aviões. Então, a criança é isso, né, cara? Aí, iniciei num projeto social, né, lá do governo do estado. Eu, juntamente com os meus irmãos, os meus outros 2 irmãos, eles já faziam parte do atletismo, né, principalmente o mais velho. E o mais velho, ele já viajava bastante, né, porque ele fazia prova de pista, né, ele corria 400 com barreira, mas também entrava em algumas corridas de rua, né. Então, o nosso projeto social, eles tinham algumas viagens estaduais, né, e aí eu levava a equipe do atletismo e começou a viajar bastante. E isso despertou o interesse de querer entrar no atletismo também, né? O fato de querer viajar. E aí meu irmão já tinha corrido São Silvestre e tudo, final de temporada, porque o projeto social era isso, né? Fazer com que os atletas, a pessoa em si, ele tivesse uma participação dentro de alguma atividade, dentro do projeto, né? Então, lá dentro do projeto tinha várias modalidades esportivas, tinha o atletismo, tinha o futebol, o futsal, né? Tinha a própria dança, aí tinha o karatê, e aí tinha outros cursos profissionalizantes também, né? Esse projeto ficava dentro do próprio estádio do Castelão, né? Opa! Na época. Pô, bacana. E aí depois acabou mudando de sede, né? Então eles mudaram, o estádio teve que entrar em reforma na época, né? O nome do projeto era Projeto Atleta no 2000, né? E logo na sequência o estádio teve que entrar em reforma, né? Porque ele estava fechado, estava desativado. E aí teve que entrar em reforma e o projeto teve que sair lá do estádio, né? E aí eles entraram com a sede que também fazia parte do governo, então eles mudaram tudo. E aí foi diminuindo um pouco as modalidades, né, esportivas. Aí ficou só o atletismo, as danças e o karatê. Foi as únicas modalidades que ficaram. Aí foi mudando um pouco, e nisso a gente foi ganhando um pouco mais de experiência, a gente foi mudando um pouco. Nos meus 13 anos, né, eu competi uma competição escolar, e aí eu ganhei a prova, né, e eu ganhei a prova, cheguei em casa mega feliz, né, cara, porque eu ia realizar um sonho, né, de andar de avião, cara, aos 13 anos, né, porque era uma competição escolar e a competição era em Poços de Caldas, né, então eram os jogos escolares, o campeonato nacional, aí fiquei mega feliz. Empolgação para a prova, zero, né? Minha empolgação era viagem, tudo, conhecer lugar novo, eu não tinha viajado na vida, né, cara? E minha mãe meio que não acreditou logo no começo, né? E aí, ela já ia acreditar mesmo quando estava próximo da prova, tudo. Acho que fui 16º, mais ou menos, não estava tão... Não só preparado, como empolgado tanto com a prova, era mais a diversão mesmo como criança, né? Aí, no ano seguinte, eu voltei novamente para a competição, aí já estava um pouco mais... preparado, então eu falei, não, esse ano eu vou me dedicar um pouco mais, vou tentar melhorar meus resultados, então isso me motivou também, pelo fato de saber que eu tinha mais um ano, né, e aí, no ano seguinte eu já corri bem melhor, né, do que o ano anterior, porque o primeiro ano eu corri 2,16, eu acho 2,18, só para você ter ideia, eu perdi até para as mulheres, cara. Então, assim, foi uma referência. Eu falei, nossa, eu perdi até para as mulheres. Então, você fica meio frustrado, porque até o resultado anterior foi pior, né? O resultado da seletiva foi diferente, né? Então, isso... Você pensa assim, falei, não pode ser. Ah lá, resisto do Tião Moreira. Tião Moreira mandou essa foto aqui do Vanilson. Novinho. Que telhado, hein? Tinha até cabelo, cara, olha lá. Cabelo, olha, beleza, hein? Olha lá. Rapaz. Cara. Isso foi uma competição do campeonato estadual, no campeonato de pista. E aí, no ano seguinte, eu voltei novamente para a mesma competição, né? Então, aí já corri 2,53, então foi bem melhor, né? Foi bem melhor do que na seletiva. E a pista, para quem não conhece, a pista de Poços de Caldas é dureza, porque é a pista de terra, né, cara? Terra, então, nossa, complicado. Né? Mas, assim, foi legal, assim, a experiência. Logo, 2 anos depois, eu fiz um teste no Pinheiros, né? Foi aí quando eu dei um grande passo na minha vida, né? Que isso aí comecei a
ter uma noção um pouco mais do alto rendimento, né? Depois que eu saí de Fortaleza com 16 anos, né? Já próximos dos 17, aí entrei no Pinheiros, né? Então foi um grande passo na minha vida, né, cara? Porque... Como é que foi esse contato do Pinheiros? Como aconteceu isso? A minha treinadora, a minha ex-treinadora, né, na época, ela tinha um amigo, né, que também foi treinador dela, e ele conheceu o Cláudio, acho que eles estudaram juntos, né, e aí teve essa ponte aérea aí, né, e aí acabei tendo esse contato direto, aí fui fazer um teste lá no Pinheiros. Na época o atletismo do Pinheiros, ele estava se estruturando ainda, né, se reestruturando, né, e aí fui praticamente um dos primeiros atletas lá. Aí no dia do teste lá, cara, fazendo um teste de 1.000 metros, tava a Adriana de Souza, né, cara, e o José Teles na pista assim. Eu falei, nossa, eu acho que eu conheço esse cara, sabe? Tipo, não lembrava o nome dele, mas eu já conhecia ele. Eu falei, acho que eu conheço você. Ele falou, moço, participa de algumas provas. Aí ficou meio tímido, assim, nossa, eu conheço ele, sabe? Acho que ele não queria, ficou com vergonha também de falar, eu sou o José Teles, né, tudo, né, mas você conversa, aí depois eu lembrei dele, eu falei, agora eu lembrei dele. Aí, na sequência, o primeiro ano, eu já entrei como menor, né, categoria menor, até 17 anos, né, e participei do Campeonato Brasileiro, um campeonato nacional oficial, né, assim, feito pela CBAT, né, então... Foi no Rio de Janeiro, e fiquei entre os 10 melhores do país na prova de 1.500 metros, né? Então, sim, sabia que poderia ir dar mais, então, ali já comecei a me comportar como um atleta de alto rendimento, né? Então, ali essa época, quando você chegou, desculpa te interromper, Vanilson, nessa época é aquela época que você já começou a morar naquela República do Pinheiros ali, que ficava ali em Pinheiros? Isso. Né? Na verdade, nessa época eu ainda morava... Esse primeiro ano eu não morei em República, né? Eu tinha uns parentes aqui em São Paulo mesmo, e aí eu fui morar na casa dos meus parentes, né, no programa, porque na época o Pinheiros ainda não tinha República, né? Então, como a equipe ainda estava se reestruturando ainda, a gente não tinha República ainda. Na segunda temporada, que aí sim, aí eu fui morar na República do clube. Então, eu fui meio que uns pioneiros aí da República, né? Eu que roei o osso, né, lá atrás, né? Então, assim, acho que isso é legal, né, cara? Botou os pregos lá para pendurar os espelhos, essa coisa toda. República é bem difícil, né, cara? Assim, a vida do atleta é sofrida, né, cara? A gente, às vezes, acompanha algumas histórias aí e talvez você não imagina o quanto é difícil a vida de um atleta mesmo aqui, né? Para você se tornar um atleta de alto rendimento é bem complicado. Às vezes, não... Aquele ditado que você tem que suar, né, para você chegar lá no topo, e realmente é isso, né, a gente tem história também de atletas que moravam com a gente na própria República, que tiveram esses caminhos bem árduos, né, então é bem complicado, assim, né, mas assim, isso é que você tem que converter todo esse lado sofrido, né, cara, como um trampolim de sucesso, né, você tem que ser forte naquele momento, igual na corrida, você sente a hora que tá doendo, você tem que suportar aquela dor ali, porque uma hora ela vai parar, ela vai acabar, entendeu? E a mesma coisa, na vida é assim também, né, isso pode ser em qualquer área, você tem essas dificuldades, né, então a gente tem que suportar, às vezes a gente tá meio triste porque talvez você não conseguiu atingir um algo que você almejava, mas às vezes a gente tem que ser forte nesses momentos, nesses aspectos, né? E na República foi isso, né? Na época que eu saí do clube, né, foi um ano, assim, que para mim que foi muito difícil, porque eu saí de casa muito jovem, morava aqui sozinho, entendeu? Aí veio meu irmão também, então eles estávamos juntos, tipo, você está junto com seu irmão, mas você começa a sentir falta da família, né? Então, esse lado também, que aí você começa... E, às vezes, você, como é jovem, você não tem essa mentalidade adulta, né? De saber o quanto é forte, o quanto é difícil, né? Hoje as coisas estão um pouco mais avançadas. Você tem... algumas equipes têm uma equipe multidisciplinar para você ter algo para seguir, né? Às vezes, você não tinha, né? E aí, eu passei 3 temporadas no clube, né? Passei 3 temporadas, tive bons resultados. Eu me especializei mais nas provas de pista, né? Principalmente na prova de 3.000 com obstáculo, né? Fui medalhista brasileiro, né? Então entrei entre os 3, fui terceiro lugar no Campeonato Brasileiro. Na última temporada de juvenil, fiquei em primeiro lugar no ranking brasileiro e terceiro no ranking sul-americano na prova de 3.000 com obstáculo, né? Então, assim, foi uma prova que eu me destaquei bastante, mas ao mesmo tempo você começa a ter outros parâmetros, outros objetivos, e aí eu comecei a migrar para as corridas de rua, né?
porque falei, eu acho que agora eu tenho que começar a correr rua. Aí tem aquela outra questão também, por mais que às vezes você tenha um salário no clube, às vezes você começa a fazer bons resultados, você fala, eu quero isso, é tipo do corredor de rua, que tem o objetivo de correr só pista e o cara quer correr rua, porque o cara quer ver, ele tá fazendo resultado. Eu falei, se eu fosse naquela corrida, eu poderia ganhar X, entendeu? Então, você começa a fazer uns cálculos que isso é natural, é um processo, porque o próprio atletismo faz isso com a gente, né? Então, eu acho que daí depois eu saí do clube, né, tive bons resultados, tudo, e aí fiquei um tempo só correndo as provas de rua, né, isso eu voltei para Fortaleza novamente, fiquei um tempo lá. Que ano foi mais ou menos isso, Vanilson? Só para a gente... 2008 eu saí do clube, né, 2008 eu saí do clube, então fiquei 3 temporadas, né, 2005 a 2008, aí fiquei em Fortaleza até mais ou menos até 2011, né, voltei para Fortaleza, fiquei mais 3 temporadas lá, fiquei fazendo mais provas por lá mesmo, né, fiquei me dedicando. Só que em 2009 para 2010, eu tive uma lesão muito séria, cara. Eu peguei uma canelite que eu fiquei mais de 2 meses parado, sem conseguir correr, cara. Uhum. E aí foi onde eu me desesperei, porque você não tem patrocínio, você não tem nada, você parou a corrida, acabou a renda, né? E aí foi uma das coisas que me fez pensar em começar a estudar, né? Tá. Eu falei, bom, agora falei assim, bom, a corrida é uma coisa passageira, e eu preciso ter uma graduação, eu preciso ter uma formação acadêmica, porque eu preciso ter uma profissão, né? E aí você começa, aí é onde realmente parece que, às vezes, acontece as coisas, você para refletir. Então, naquele pior momento da dor, você pensa também, né? Então, eu acho que a lesão talvez tenha sido um trampolim para eu poder ter esse pensamento hoje, né? Então, o que eu sofri lá atrás me serviu para eu poder pensar e refletir o que eu realmente poderia fazer. Então, foi aí onde eu comecei a pensar e falei assim, eu preciso estudar, né? Porque eu preciso ter uma formação. E a corrida, eu sempre coloquei a corrida como alto rendimento na minha vida, então eu dependia daquilo. Então, eu pensava a corrida 24 horas, eu não pensava em outra coisa. Então, eu tinha aquela cabeça de que se eu fizesse uma outra atividade, ia me atrapalhar no meu desempenho, né? Só um instantinho aqui, tem uma pessoa que fez um comentário importante aqui, o Robson Tagliari. Ele falou que o Corrida Nós já teve convidados melhores. Também concordo. Nada contra, mas... você continuar. Esse cara é uma figura, cara. Total. E aí, assim, eu comecei a pensar no objetivo de querer estudar, né, e aí logo nesse mesmo ano, 2011 mais ou menos, né, passou um pouco de temporada, comecei a competir novamente, voltei, e aí fiquei com esse objetivo e falando, o mais breve possível, vou dar início nesse grande objetivo que era começar a estudar, né, cara. 2011 eu vim correr a São Silvestre, né, tava morando em Fortaleza. Eu corri a maratona. A maratona, né? Naquele ano que foi um dilúvio, né, cara? O ano do dilúvio, o ano do que? A chegada no Ibirapuera. Isso. E aí, a prova, corri a prova, tudo, não corri nada, né, cara? Quebrei na prova, bem difícil, né, o percurso. E, enfim. E aí foi exatamente aquele ano, recebi uma proposta da equipe na época de Suzano, né? Que era da Uni Santana, e eu comecei a ganhar uma bolsa, lá eles me deram uma bolsa, tudo para estudar, né, lá na faculdade, e aí tive interesse, né, cara, foi onde eu me formei, né, comecei a estudar lá na Uni Santana, né, e aí coloquei isso como meta, né, então foi uma mudança meio radical, né, que eu acabei tendo toda eu falei, eu não vou perder essa oportunidade, né, porque eu queria estudar, e eu falei assim, não, o meu objetivo agora vai ser me formar, né, eu vou dar uma pausa na corrida por 4 anos, né, pensando no alto rendimento agora, só depois de eu me formar, né, então eu coloquei isso como meta para mim, e aí comecei a estudar, né, e aí falei, eu vou treinando como, né, e o primeiro ano ainda estava nessa empolgação ainda do alto rendimento, você fica falando, você tem bolsa, você começa a competir, você precisa fazer isso para o Troféu Brasil, ainda fica com essa cabeça ainda de, eu preciso depender um pouco. E aí passou o primeiro semestre, eu falei, não, eu tenho que voltar ao meu objetivo, o objetivo é o estudo, senão eu vou começar a querer continuar pensando ainda no alto rendimento e vou esquecer de estudar, né? No entanto, o primeiro semestre eu também pau logo em 5 matérias, né, cara? Meu Deus do céu. Falei, nossa, eu preciso estudar, né? Aí foi
foquei realmente nos estudos, né? Continuei. Na época eu comecei a trabalhar na assessoria, né? Na assessoria do EC Tavares, né? Comecei como estagiário lá, fiquei quase 2 anos na assessoria e continuei correndo, fazendo algumas provinhas de rua, mas era mais por competir mesmo, porque você acaba, não dá para isolar totalmente o alto rendimento, né, essa performance, né, mas eu mesmo assim eu consegui dar seguimento aos dois, né, continuei, fui melhorando o estudo, né, fui melhorando as matérias, já não fiquei tanto com menos 5, né, já tá resolvendo, né, e aí foi legal porque eu fui trabalhando também um outro segmento, que era trabalhar com grupo amador. Tinha experiência como um alto rendimento, cara. Eu nunca tive esse contato próximo com o amador. É uma coisa nova para mim também, né? Então, assim, uma coisa é você saber executar algo como um atleta de alto rendimento, outra coisa é você saber lidar com atletas amadores, né? Então, isso eu aprendi, né? Aprendi muita coisa, porque você trabalhando com diversas pessoas, né? Diversas classes sociais, né? Então, cara, a pessoa chega na assessoria, o cara tá com um monte de problema, o cara tá chegando do trabalho, mas ele chega ali, ele chega alegre, às vezes ele chega triste, mas aquele momento de lazer para ele é o momento dele, né? E às vezes você não sabe qual é o problema das pessoas, né, cara? Então ali você tá ali para receber todo mundo, né? Então eu acho que isso também foi um aprendizado muito grande para mim, né? De aprender a lidar com o público, né? Então, às vezes você tem vergonha de apresentar um trabalho na faculdade porque tem gente te avaliando, né? Que isso também era uma experiência, né? Eu sempre fui muito tímido, assim, de apresentar algo na faculdade, né? Então, não gostava muito de falar. Só que no treino era diferente, eu conseguia falar, porque eu tinha gente me ouvindo, né? Só que não tinha gente me avaliando, né? Então, são 2 aspectos diferentes, mas que têm o mesmo objetivo, né? De você falar alguma coisa, de, tipo, passar o teu conhecimento, né? Então, ali eu conseguia dominar, porque era algo que eu sabia fazer, né? O outro eu não sabia totalmente, né? Porque tinha gente me avaliando. Então é diferente. E aí foi experiência, né? Fiquei 2 anos lá na assessoria do Tavares. Nesse meio termo eu conheci bastante pessoas, né? Gente muito bacanas. E lá eu conheci um aluno do Tavares que acabou me patrocinando, né, cara? Ele tinha uma empresa, uma corretora de seguros, né? E aí o cara falou: meu, você é muito bom, você precisa só correr, cara. Você precisa estudar e treinar. É só isso que você precisa, você não precisa trabalhar, né? E aí ele me fez uma proposta, né? E aí eu aceitei, ele me fez uma proposta, eu aceitei, isso foi muito bom para mim, né? Como atleta, e vocês né? estão casados até hoje? Não, a gente separou. A gente separou. Legal, cara, desculpa. Eu tive, no mesmo ano, né, em 2014, eu estreiei na maratona, né? Então, nesse meio termo aí, eu consegui, depois que a gente começou a ter esse primeiro contato, eu comecei a me dedicar somente às corridas, né? E aí eu comecei a fazer bons resultados, né? Quais resultados? Conta para nós. Conta para nós. Nesse mesmo ano, eu consegui correr uma prova de 10 km para 30,57, né? Lá em Natal. Ridículo. E no mesmo ano eu corri a meia maratona da Praia Grande para uma 7,28, né? Então, foi os meus melhores resultados, né, cara? Que saudade dessa prova, cara. Qual é a prova rápida demais, pra correr? Pô, demais, cara. Que nem a pizza, né? Que nem uma terra. Então, nossa senhora, aí, assim, foi um ano assim, eu falei, nossa, cara, eu corri uma 7. Não fiquei completamente satisfeito, assim, porque, cara, eu falei assim, pô, eu poderia ter ido melhor, sabe? Tipo, você sabe aquela sensação de você terminar uma prova e falar assim, eu fui bem, não fui mal. Poderia explorar um pouquinho mais, sabe? Mas eu acho que o excesso de confiança, né? Eu achei que isso acontece, né, cara? Às vezes, quando você tá tão bem, assim, você não tem essa noção, né? E isso aconteceu. Eu falei, nossa, mas eu fiquei feliz. Aí eu fiquei até assim, falei, poxa, eu poderia ter corrido melhor. Aí o Tibúcio chegou assim, moço, você não tem noção quanto você correu, moço? Uma 7 você ganha a prova pode em qualquer lugar. Eu fui 11º, cara. Eu falei, nossa, eu acho que... Nossa, prova muito forte, velho. Forte. E eu me lembro que eu tava lá, acho que a vez que eu fui acompanhar essa prova, eu lembro que o Giovanni fez tipo 1:03 nessa prova. Era muito se eu não me engano, o recorde dela é do Frank Caldeira, né? Do Frank, a primeira edição teve o Frank. O Frank foi lá e destruiu. Essa prova é o paralelo da tribuna, né? Ela é o paralelo da tribuna dos 10K por 21, né? Porque ela tinha não, cara, não, mas a diferença é que a prova, para quem não conhece, a prova não existe mais. Mas assim, era um retão, depois tinha você passar 2 quarteirões, voltava retão assim, cara, e muito plana. Eu fiz um post esses dias aí. Eu fiz um post do resultado da prova esses dias.
e colocar, você vai ver lá no Connect lá, o mapa da prova. São 2 retinhas só, assim. Você não tem curso, você não tem nada, cara. Não tem, é que o ano que eu fui, o ano que eu corri, eles mudaram o percurso, porque o ideal era largar pela estrada, né, que tem aquele trecho da estrada, fazer a reta e depois você voltar pela orla, porque daí você tem a sombra dos prédios. Foi isso que eu fiz. O ano que eu fiz foi ao contrário, saiu pela orla e depois voltou pela estrada. Daí o sol ficou matando a galera. Mas mesmo assim, que prova, velho. Não, nesse dia eu vou o ano, assim, cara, aí corri pra caramba, falei, no ano seguinte eu estreiei na maratona, né, porque eu já comecei a trabalhar com os amadores, e falei assim, cara, eu vou começar, e tinha uma aluna meu, que ela ficava no meu pé, eu falei, Vinícius, você precisa correr maratona, porque ela fazia bastante provas, né, de maratona, então eu falei, não, jamais eu vou fazer isso agora não, tô muito novo. E aí comecei a refletir, muito cara. Novo. Falei, não vou fazer isso agora não. Aí comecei a refletir, falei, que sabe uma coisa, eu vou correr o ano que vem, eu vou correr Porto Alegre ano que vem. Ela ficou mega empolgada quando eu falei que ia correr, tudo. Aí legal, comecei a treinar tudo pra prova. Fiz uns treinos, cara. Falei assim, nossa, cara, eu vou correr, eu acho que na pior das hipóteses, vou correr 2:23 lá, cara. Falei, me larguei mega empolgado, larguei 3, eu falei, eu vou correr a 3:20 até onde eu aguentar, cara. Primeira prova, falei, dá pra correr isso daí. Falei, 1:07, se eu passar 1:10 ou 1:11, eu vou tá bom, né? Não tá ruim, a margem é essa. Meu amigo, chegou no 30, no 28, cara. A perna começou a já bambear, a cabeça entortou, eu falei, perdeu o brilho, eu vou sofrer, cara. Eu vou sofrer. De prova, sofrimento, mas vou. Não tinha nem noção, cara. Passou o quilômetro 30, foi a prova, parece que não chega nunca, cara. Andei, cara. Rapaz, eu nunca andei tanto na minha vida, cara, na corrida. Acho que eu andei mais do que na Up Hill, velho. Falei, nossa, o negócio cansa demais, velho. Eu falei, esse negócio nunca chega, e o pessoal, só via o pessoal passando, né, cara? O pessoal vai embora. Cara, não para não, vamos pra onde, rapaz? Tem mais pra onde ir, não, cara, a perna não aguenta, não. Achei que tinha umas placas, assim, cara, minhas pernas. Eu falei, nossa senhora, nunca mais vou fazer esse negócio, bicho, tá louco, sofre demais, velho. E aí já não tinha mais nem noção de quanto que eu falei, chegava e tava no 35 ainda, hein? Eu falei, rapaz, tá longe. Puta que pariu. Tá longe, hein? Tava esse negócio, cruel, corri um pouco, falei, nossa, essa dor de maratona cansa, hein, cara. Aí corri 2:30:15, cara. Porra, 2:30:15 mesmo quebrando, andando. Mesmo quebrando, cara. Aí eu falei assim, cara, mas aí eu pensei, eu acho que eu larguei muito forte. Aí depois fiquei pensando, na época eu já treinava sozinho, né, cara? Então eu falei assim, fiz alguma coisa de errado aqui. Ou às vezes pode ser o cansaço mesmo. Cansaço mesmo do fato de nunca ter corrido, né? O corpo estranhou isso, né? Nunca tinha corrido uma distância tão longa, né? A distância mais longa tinha sido 32 quilômetros, cara. Foi o longo que eu fiz, treino, né? De treinando, né? Então, assim, você não tá correndo, né, num ritmo confortável, beleza. E no mesmo ano, logo quando terminou a prova, na época, o meu patrocinador, que ele corria também, né? Ele me fez uma proposta. Ele falou assim: você topa correr maratona de Berlim? Aí eu falei, cara, eu não tenho dinheiro pra ir, não, velho. Eu não tem condição, não, Pedro. Ele falou, não, entenda uma coisa, eu te fiz uma pergunta, você topa correr? Dá pra correr? Falei, tá. Fiz os cálculos lá, falei, dá pra correr. Então beleza. Então a empresa vai levar você pra correr a maratona de Berlim. Puta, então foi minha primeira viagem internacional, cara. Eu nunca tinha feito. Meu passaporte venceu virgem, né, cara? Eu já tinha passaporte, né? Aí tive que tirar um outro passaporte, porque ele já ia vencer, né? Eu falei, vai morrer o virgem, cara. Morreu virtadinho. Mas aí foi legal, né, cara? Eu falei assim, eu só preciso melhorar essa estratégia que eu fiz da primeira, né? Da primeira prova, né? Consegui treinar, fazer bons treinos também, né? Na época eu fiz um ciclo bem legal de maratona. E só que, cara, eu não sei, eu acho que talvez eu estreiei muito essa questão do fuso horário, né? Porque eu cheguei na sexta-feira de madrugada lá. Puta, chegou na sexta, é complicado. Cheguei na sexta-feira de madrugada e aí eu acabei sentindo também na prova. Eu tive refluxo, né, cara? Na prova, tive dor de barriga, então ficou bem complicado, assim. Mas a sensação foi que eu corri até o 25, 28 da prova, ainda estava inteiro, né, sabe? Comecei a levar até o 35 ali, aí depois comecei a parar muito, fui no banheiro, e aí já desidratei muito. Então, assim,
foi uma outra prova que eu fiquei insatisfeito com o resultado, mas que eu sabia que eu poderia ter ido melhor, né? Na época eu acho que corri 2:41, se eu não me engano, né? Mas aí foi uma prova que eu andei muito, mas andei mais por questões de já estava muito bem debilitado, né? Então eu falei assim, e aí eu tinha uma missão que era concluir a prova, né? Então, por mim, eu já tinha abandonado a prova ali. Então, o fato de isso também pesou muito para mim, né? O fato de ter alguém me esperando, alguém esperando o resultado, né? Então, eu sabia que as despesas tinham sido muito altas para poder correr aquela prova e chegar com um resultado completamente negativo, né? Ou sem uma medalha que seja de participação. Mas, ao mesmo tempo, foi uma prova que me abriu muitas portas, cara, porque foi minha primeira prova internacional, foi uma prova que foi muitos brasileiros, pela minha sorte, não foi atletas de elite masculino, então eu acabei sendo o primeiro atleta, o melhor atleta brasileiro. Né? Será que eu fazia corrida? Será que eu fazia? Porque quando eu fazia as coberturas das provas, dessas grandes provas, eu pegava o melhor brasileiro amador e falava, o melhor brasileiro foi tal. Não sei se eu fazia isso na época. Eu acho que ainda não. Na época, quem fazia era o Iberê, cara. O Iberê. Então faz tempo. Pela que ano foi isso? Então não tinha nem 2014, o canal, né? 2014. Tinha acabado de começar o canal. Acabado de começar. 2014. E aí ele fez a matéria comigo, bem legal, tudo. Na Runners, né, se não me engano. Isso, na Runners. Foi na Runners. Né? E aí foi um ano assim que me abriu muitas portas, né, cara? Aí a gente entrou naquela crise de 2015, né, que não saímos ainda mais, né? Começou e não acabou nunca mais. E nunca mais acabou. Nunca mais, né, cara? E aí, logo na sequência, a empresa passou por uma reestruturação, né, cara? Então, ela teve que ter uma contenção de gasto, então ela teve que mandar mais de 10 funcionários embora, né, cara? Aqui naquela época. E aí eu fui um dos, né? Porque tem jeito, tinha que, não tem o que fazer, né, cara? Lógico. Tem o que fazer, a empresa pesou, né? Porque, e aí, assim, mas não tenho o que reclamar, né? Não tenho o que reclamar, eu tenho muito o que agradecer. No mesmo ano, 2015, né, eles queriam me levar para a maratona da Disney e eu falei que eu não queria ir porque eu não aguentava treinar para outra maratona, né, cara? Perguntaram se eu ia, eu falei, não quero, eu prefiro não ir, se for para passear mesmo, eu não quero, né? Porque o objetivo era correr, então eu falei assim, cara, passeio é uma outra coisa, entendeu? Mas o objetivo era correr, eu falei, eu não aguento treinar para outra maratona agora, não. 3 meses de diferença, né? Mas muito em cima. Muito em cima. Mas aí eles me deram a opção, né? Ele falou, você tem interesse em correr essa prova? Porque ele falou assim, a gente não entende nada, a gente só pergunta se você quer ir. Aí depende muito do atleta, né? E a consciência do atleta, né? Então, o primeiro é o objetivo do cara. Falou, qual é o teu objetivo? É correr, beleza, dá para fazer resultado? Tá. Se não dá, não dá. Então, aí eu falei que não queria ir, né? Porque eu não tinha condições de treinar. Primeiro, não tinha condições psicológicas para treinar para uma outra maratona. Segunda, física. Né? Então, aí já falei, não tenho interesse. E aí também não vou queimar cartucho, né? E aí, logo em sequência, veio esse caso dessa crise também, e aí pelo menos você não fica com aquela condição de falar, você fez isso somente para viajar. Não, meu objetivo não era viajar, meu objetivo era correr. Né? Então isso era um pouco a cabeça. Eu falei, na hora, e aí na hora certa você viaja e vai lá e faz a prova. Né? E nesse meio termo, 2016, né, praticamente o último ano de faculdade, tudo ainda estava nessa corrida, os treinos já estavam um pouco mais reduzidos, então o primeiro semestre ainda consegui, porque estava nessa correria de finalzinho de curso, estágios, né? Eu fiquei até, acho que uns 2 meses parado, mais ou menos, por conta dessa condição, e eu falei, preciso voltar um pouco mais aos treinos, preciso colocar uma meta. Aí entrei na Maratona do Rio, né? Falei assim, vou colocar a Maratona do Rio, porque dá para correr. E aí fiquei em 15º, cara, lá entrei entre os 15º ainda na geral, né, então foi legal, assim, a prova, assim, porque eu acho que me motivou bastante, né, no começo, é uma prova difícil de correr, né, por causa da umidade, né, o calor em si, né, e aí, nessa estruturação toda, você vai ganhando mais experiência, né, a maratona é isso também, né, você vai ganhando experiência com determinadas das provas, né, cara, então acho que isso também é bem legal, né. Eu, nesse meio termo aí, consegui treinar, fazer um ciclo legalzinho de prova, né, de treinar para maratona, e logo na sequência eu entrei no outro objetivo, que era correr a maratona, outra maratona fora, e fui para a maratona da Argentina, né, e aí consegui entrar em Buenos Aires, né, ela fiquei em 7º geral, né. Prova, legal. Né. Foi um ano que praticamente quase não foi estrangeiro, né,
Eu acho que só tinham 2 ou 3 atletas africanos e os demais eram só atletas mesmo locais, né? O sexto colocado foi brasileiro, né? Então a gente chegou praticamente junto, né? Tá. E você fez quanto nessa prova? 2:33, corri 2:33. Então eu fiquei sempre nessa margem aí, mas sempre com aquele tempero final, de sempre faltar um pouco mais nas últimas provas. As minhas passagens de 30 a 35 era sempre aí na casa de 2:22, 2:24, então eu ficava sempre na trave, né, cara? Então, assim, eu falei, cara, eu preciso ter um final melhor, eu sempre colocava isso na meta. Então, se eu pegar todas as minhas maratonas, foi sempre isso. E nesse meio termo também, Sérgio, o que acontece? Eu, como cara, eu gosto bastante de ler, né, cara? Então, você começa a aprender outras coisas, né? Então, uma das coisas era, preciso aprender um pouco mais essa questão do alto rendimento, né? O que esses caras fazem de diferente? Então, lendo artigos de outros treinadores, né? Então, ter essa diferenciação e eu vou aprender também na parte da periodização do maratonista, né? Porque você entende um pouco mais, né? Pelo meu histórico, eu entendi um pouco mais das provas mais curtas. Maratona é uma coisa diferente, então era uma novidade para mim, né? E aí comecei a aprender um pouco mais também com essa condição. 2017, nesse ciclo entre finalzinho de 2016 para 2017, eu já estava com assessoria, já tinha me formado, né? Logo depois que eu acabei o meu contrato com a Vinda Invest, né? Corretora de seguros, eu precisava voltar para o mercado de trabalho, né? Então, aí fui trabalhar lá com o Avelar, né? Já estava no último ano da faculdade, e aí fui trabalhar lá nos corredores, né? Corredores da Zona Norte. Corredores da Zona Norte. Aliás, eu queria fazer um desagravo aqui de novo, falar, pô, Marcelo Avelar, por favor, muda o nome da assessoria. Ai, meu Deus. Coloca Marcelo Avelar, assessoria esportiva, por favor. Não faz o menor sentido ser corredor da Zona Norte, por favor, Marcelo. Quando você começou isso aí era um grupo de corrida, não é mais. Coloca seu nome nesse negócio, pelo amor de Deus. Pronto, acabou. Vamos lá. Mas ele já desestruturou corredores, né? Agora é 6 ienes, né? Eu sei, não, mas tinha que ser Marcelo Avelar, assessoria esportiva, é o nome dele, ele carrega o nome para os lugares, porra. E aí comecei a trabalhar lá com ele, né, cara? Fiquei basicamente uns 9 meses, né? E aí me formei, já depois que me formei, aí a gente conversou, eu falei para ele que ia sair da assessoria porque eu ia montar minha assessoria, né? Foi aí onde surgiu a Subelite, né? Subelite nasceu aí, né? A pessoa pergunta, mas por que Subelite? Pô, às vezes eu colocava alguma coisa Subelite, mas você não é Subelite, cara, você não é Subelite, você é um Elite, né? E aí ficava, mas por quê? Não teve alguns atletas que falam, pô, você fica falando que é Subelite, você fica subestimando, você não é um Subelite, você é um Elite, né? Aí um dia eu chamei o cara e falei assim, Subelite porque eu tenho uma assessoria esportiva que ela se chama Subelite. O cara, mas por que ser Subelite? Porque eu trabalho com corredores amadores e o corredor amador, ele não é um atleta de elite, ele é um atleta subelite, né? Ele pode ter uma disciplina melhor do que um atleta de elite, mas ele não é um atleta de elite, ele é um subelite. Né? Tem que explicar, né, mano? Pô, tem que explicar, né? E você sabe que isso assusta muito os corredores amadores que tem entre 5, 6, 7 por quilômetro, né, que corre mais ou menos nessa margem. Você sabe que é um corredor amador que faz a prática atividade física, é diferente daquele corredor amador que tem um pouco mais de performance, é diferente. E aí assusta um pouco, né? Pô, mas por que subelite? Eu não sou um subelite, senão lá só tem corredores de elite, né? Então aí você tem que explicar, rápido. Né? Tem corredor rápido, né? E aí eu comecei a desvincular esse lado subelite, né? Ou elite dos atletas de performance, justamente pelo fato das pessoas acharem que só tem atleta de performance na assessoria, e não é, né? Se levar o pé da letra, hoje, atualmente, o que menos a gente tem é corredor de performance, a gente tem mais corredores entre 5 a 5,30 por quilômetro, né? É subelitinha, é subelitinha. E aí, assim, cara, eu comecei aí, no finalzinho de 2016, através de um aluno, né, eu comecei a ter um contato com a Ginomoto, né, que eles estavam lançando um produto aqui no Brasil, né, que era o Amino Vital Gold, o Amino Vital Gold, e eles precisam entrar no mercado da corrida, e na época só tinha 3 pessoas no meio da corrida, né, que era o Adriano Basto, o Avelar e eu, né, que estava entrando também. E aí cada um tinha um objetivo pessoal, né? E aí eu
fiz uma proposta para eles na época e eles aceitaram, né? Que foi de correr o desafio do Dunga, né? Opa! Tá. E a empresa me levou para o desafio do Dunga 2017, que foi quando eu fiz lá o desafio. Aí tá Que aí foi O desafio segundo colocado na maratona ainda. Eu entrei no desafio. E você sabe que naquele ano, cara, meu objetivo não era a maratona, né? Porque eu treinei mais para o desafio. Então o objetivo era o 5, 10 e a meia, né? A maratona eu falei assim, cara, vou fazer a maratona, vou correr 3 horas lá, para mim tá ótimo, né? Que aí você já corre mais confortável, do jeito que dá, nem pensei em nada. No entanto que o meu maior longo que eu fiz, se eu não me engano, foi 30 quilômetros, cara. Eita, o maior longo que eu fiz foi 30 quilômetros, porque o objetivo é correr até minha maratona. Eu falei, não vou ficar fazendo longo de 30 quilômetros para correr o desafio. Não vou, não fiz, cara. Fiz logo no começo da preparação e fui finalizando, não fazia mais de 26 quilômetros, né? Então, assim, eu tava despreocupado. Se você tira, eu falei, o meu foco é a meia. Eu vou fazer 2 dias seguidos de outras provas, mas tudo bem, mas o objetivo maior é a meia, porque é a meia que dá o pódio, né? Não é as outras provas. Outra prova não tem pódio, né? Sim, sim. E aí fui segundo no 5, né? Não fiquei feliz com o meu resultado, porque minha primeira prova não tinha noção nenhuma, inglês praticamente zero, né? Não sabia como falar aqueles corrais malucos lá, não sabia para onde ir. Então eu entrei lá, não aqueci nada, já corri frio, cara, sem aquecer, sem nada, 5 quilômetros. Aí é frio, né? E é frio, e lá, caramba, frio com frio, com muito frio, você estava frio. Já 2,55, cara, fui até o quilômetro 3, depois a perna deu aquele enchimento lá, já era, cara. Levei no braço, corri 15,50, eu falei, nossa senhora, eu falei, não, corri muito ruim, velho. Fui pra casa, eu falei, não vou falar nada que eu corri ruim, mas eu corri muito. E aí eu falar que, puta, fiz 15,50, foi ruim. Eu queria falar. Não, aí eu não fiquei feliz, porque eu tava treinando muito bem aqui, sabe? Tipo, na pior das hipóteses aqui era, eu falei, cara, eu ter corrido pelo menos uns 15,10 aqui, porque corri muito ruim. Só que o percurso é ruim lá, né? Porque tem muita curva, né? Muito fechado e muito escuro, né? Aí isso é muito escuro, porque ainda tá muito cedo, né? Porque larga 6 horas, mas 6 horas é noite, né? É inverno, né? Inverno lá é frio. E aí, no dia seguinte, aí já ganhei um pouquinho mais de experiência, conversei com outras pessoas, e aí falou, não, 10 quilômetros, logo na sequência o Avelar tinha me ligado, cara, ele falou, meu, 5 quilômetros realmente é muito ruim, ele foi me explicando porque ele já tinha sido bicampeão da prova, né? E aí ele me ligou e ele falou, né? Ele falou assim, isso 10 km é melhor porque você vai para a rodovia. Aí ele me explicou mais ou menos um pouco mais do estrutura da prova, e realmente, o 10 km você já larga, já vai para a rodovia, então você consegue desenvolver melhor a corrida. Então você corre 6 km fora do parque. Quando você entra novamente, você entra no parque de novo, cara, você praticamente já está sozinho, então você já está um pouco mais aquecido. Então, a minha parcial dos 5 km nos 10 foi a mesma parcial que eu corri os 5 km do dia anterior. Eu passei 15,50 fechado. Por isso que eu fiquei tão irritado com o meu resultado dos 5, né? Então eu corri 31,40 certinho, cara. Foi um relógio, assim. Eu passei 15,50 e virei 15,50, mas quando eu entrei no parque, eu já estava brincando com os personagens, já estava vendo o que eu não vi nos 5 quilômetros, né? Então eu fiquei mega feliz, cheguei mega empolgado, tipo, só estava esperando o momento de eu chegar, né? Então depois os caras chegaram, me perguntou quanto que eu corri, eu falei, os caras ficaram assustados, perguntaram se eu ia correr no dia seguinte, né? A meia. Eu falei, não, eu vou correr a meia, né? Porque eles viram o número e tudo, os caras perguntou quanto que eu tinha na meia, eu falei, os caras ficaram assustados, eu falei, porra, então você vai ganhar a meia também, né? Porque os caras tinham uma 11 e uma 12. E eu tava com a 7, né? Então os caras assustaram um pouco com o resultado. Falou, pô, então você vai correr. Mas aí, logo na sequência, a gente soube da notícia que não ia ter a meia, cara. Aí eu falei, nossa, eu não acredito que não vai ter a prova. Porque tava frio demais? Naquele ano que ficou muito frio, é isso? Eu tava com previsão de chuva e trovão mais ou menos às 7 horas da manhã, né? Que era mais ou menos com 2 horas de 7h30. Ia dar basicamente com uma previsão de 2 horas de provas. 2 horas de prova era onde tem o maior público de corredores dentro dos parques, né? E aí tem muita árvore. E aí, para preservar a vida dos corredores, eles decidiram não acontecer a prova. E, cara, bateu certinho. 7h30 da manhã, deu uns trovão que tremia a parede do hotel, cara. O negócio era lá, bicho, lá nos Estados Unidos, cara, os caras são paranoicos com previsão do tempo. Então, os caras, vai chover às 3 da tarde. Às 3 da tarde tá chovendo, cara, muito louco.
E aí, isso daí, aí teve, os amadores foram correr, tudo, eu não, fiquei no hotel, né, cara, eu falei, amanhã, maratona, eu falei, puta, eu vou ter que correr a maratona amanhã, como, cara, se eu nem correr a meia, eu já tava com a cabeça na meia ainda, por mais que sabendo que a prova não ia, quando não tinha mais o que acontecer, eu falei, quer saber de uma coisa, amanhã eu vou correr o que der, eu não vou mudar minha estratégia da maratona, da meia maratona, eu vou correr do jeito que der, né, e foi um ano que não foi muitos atletas para lá, né, o atleta mais forte que tinha era o Fredson, né? E aí não tinha noção, do jeito que ele largou, eu larguei junto com ele e falei assim, eu vou com ele até onde eu aguentar, cara, não vou pensar em nada. Ele vai ser meu relógio, então, no entanto que ele administrou a prova inteira, né? Falei, ele que é o cara da maratona, só vou seguir ele, não tem o que fazer. E fui com ele até o quilômetro 30 e, acho que 32, 33, cara. Porra, bom. Aí eu senti o cansaço das outras provas, né? Ele foi embora, e eu falei, agora eu vou ter que chegar, né, cara? E corri 2:30:21, cara. Pô, falei, nossa, eu pensei, porra, não treinei, fiz nada de preparação para maratona, corri, treinei basicamente as provas mais curtas, corri ao mesmo tempo. Mas eu saí com a sensação de que estava sentindo cansaço só. Uhum. E eu pensei, falei, olha, o ano que vem, se eu voltar nessa prova, eu vou me dedicar somente à maratona. E aí foi um ano para mim que pensei muito, cara, e estudei muito, eu falei, esse ano eu vou ter que correr uma prova, eu vou ter que correr abaixo de 2:25. Porque eu sei que eu tenho condições de correr abaixo disso. E aí eu preciso estudar um pouco mais, né? E aí comecei a ler um pouco mais de artigo e comecei a fazer preparação com base no que eu vinha trabalhando, né, cara? E aí foi um ano que eu corri. Aumentou o volume? O que você fez? Na verdade, eu estruturei um pouco mais os treinos, né? Não somente aumentar o volume, no entanto que eu rodei no máximo, meu maior longo foi de 34 quilômetros, cara, mas eu consegui distribuir melhor as cargas de treinos e moldar um pouco mais, trabalhar um pouco mais de fartlek em treinos longos, né, dentro do treino longo, que essas mudanças de ritmos, né, que isso acontece muito no alto rendimento, né, sim, então umas coisas que, isso é típico do trabalho do Canova, né, então ele trabalha muito variação de ritmo, né, então se você não faz isso, cara, no alto rendimento você sente muito, né? E aí foi uma das coisas que fui me adaptando bem, né, a essas mudanças. E 2020, quando eu voltei novamente para a maratona, foi um dos anos mais fortes dos últimos 16 anos, se eu não me engano. Foi quando o cara fez 12:15, né? 2:17:23, 2:17:23, mais ou menos, que foi a segunda melhor marca dele, né? Foi o ano que ele fez o índice pro campeonato, para a seletiva americana. Pro Trials, né? Pro Trials. E aí, assim, foi uma prova que estava muito forte. O terceiro colocado foi a melhor marca dele. Ele tinha 2:30 também. O cara tinha 2:30. Correu 2:21. Eu cheguei pouco mais de 1 minuto na frente dele, né? Então tinha outros atletas brasileiros na prova também muito forte, né? E eu fui com o americano até o quilômetro 34, mas ainda no 35, mais ou menos. Eu fiquei um pouquinho mais à frente quando eu tinha ficado com o Fredson no ano anterior, né? Mas eu acho que para mim, nesse dia, faltou um pouco mais de experiência com essa dominação de prova, né? Porque eu acho que eu me empolguei muito depois do 25 e me senti muito bem na prova e aquela sensação, eu estou me sentindo bem, eu vou para frente, entendeu? Eu acho que esse excesso de confiança que eu tive ali, naquele momento, eu poderia ter esperado um pouco mais, né? E aí isso me fez, eu acho que, gastar um pouco mais de energia num trecho que não era para eu ter feito isso. Né? E aí eu paguei muito no final. Né? Mas assim, do quilômetro 3 até a chegada, eu não tinha noção nenhuma de quanto eu estava correndo de ritmo. Não tinha noção porque eu olhei no relógio. Né? Então eu corri o final da prova inteiro. Para dizer que eu não vi o relógio, eu olhei na meia maratona, na passagem do próprio relógio da prova mesmo. Né? Que aí eu olhei lá e falei, nossa, eu passei 1:09:39. O segundo colocado passou 1:09, o campeão passou 1:09:40, ou seja, passou 1 segundo mais lento do que eu. Então, teve trecho que eu passei na frente dele, mas a gente estava junto, né? Então, assim, isso mostrava o quanto eu estava bem dentro da prova. E você vai se sentindo confiante. Eu falei, olha, hoje eu vou sair com um resultado melhor do que eu tenho aqui, né? Então, eu me comportei muito bem dentro da prova aí, né? Então, acho que isso aí me deu um pouco de confiança, né? E aí, eu só vi mesmo, sabia que eu tinha corrido 2:20 depois que eu cruzei o posto de chegada, tá? Porque eu parei o relógio, olhei para o meu relógio, e voltei e olhei para o relógio, eu não acreditei.
Não é possível. Nossa, aí. Falei, cara, hoje eu consegui, hoje eu não quebrei, sabe? Tipo, cachorro, falei, cara, final, começar e tocou, inclusive eu tocou uma música lá que fiquei empolgado, os bonecos estavam tudo dançando lá também, os personagens. Aí já entrei na festa. Falei, cara, sou segundo colocado, mas a sensação que eu saio daqui como vitória, porque eu fiz meu PB, né? Então, isso daí já saí gritando. Falei, o momento é meu, né, cara? Eu tenho que fazer ele, né? Então, eu acho que isso é o mais gratificante. Eu cruzei a linha de chegada, o campeão estava me esperando, né, cara? E aí ele veio, me cumprimentou, parabenizou. O cara falou que, numa das entrevistas, ele falou que ele não esperava correr tão forte assim, né? Que ele achava que a prova ia ser um pouco mais fácil, né? E aí ele comentou que eu tinha sido um cara que deu um pouco de trabalho para ele, né? Apertou o cangote dele. Mala aí, agora vamos embora, você não vai. Caralho. Você vai ganhar, mas você não vai ganhar tão fácil assim, né, cara? Você vai ter que suar a camisa. Mas é bom, cara, é bom. Gosto de fazer provas assim, né? Prova forte, porque isso te motiva a correr também, né? Porque senão você entra no comodismo, né? Vou entrar na prova somente para ganhar, né? Tem provas que você faz isso, mas tem prova que maratona, principalmente, não dá para você entrar numa prova. Você já vai sofrer por natureza, né, cara? Então, vamos sofrer com alegria, né? Escuta, essa coisa que você tem, Vanilson, de passar por todas essas experiências, né? Que é uma coisa bacana para o cara que é treinador, né? Que a gente costuma falar que você tem a pele no jogo, né? Você experimentou essas coisas. Você consegue passar esses ensinamentos bacanas para os seus alunos, cara? Sim, sim. Antes de eu experimentar tudo isso, cara, eu preciso, como eu já tenho o fato de eu ser atleta, né, principalmente na parte de performance, né, isso já caracteriza um ponto muito positivo para mim, né, e essa questão das adaptações e trazer o que eu vivi e tentar transparecer para o aluno, isso traz muita confiança para ele, né. Inclusive, eu tenho alguns alunos que fizeram maratona nos últimos anos, que obtiveram resultados excelentes, né? E a pessoa, ela traz essa confiança. Eu falei, o cara é atleta, ele corre muito, né? Eu tenho essa confiança, né? Então, o fato de você falar, Nicho, você tem condições de correr X, porque teus treinos estão mostrando isso. Eu tenho que trazer essa confiança, porque às vezes o cara faz, Sérgio, um treino e ele não tem a noção, porque ele não tem aquela vivência de imaginar o quanto ele pode evoluir. É igual o cara chega para mim e fala assim, eu estou sentindo tal coisa. Quando ele vem falar de dor, né, de cansaço, do que ele está sentindo falta no treino, eu já sei, né, porque eu já passei por isso. Então, isso é um ponto muito positivo, né. Eu falo não só como atleta, como os meus atletas, né, com os meus alunos, mas sim outros corredores. E falo, estou sentindo essa dificuldade. Porque esses dias mesmo, teve um cara que falou que durante esse período da pandemia, ele saiu do 3,50 de uma maratona, que tinha 1,36 na meia, e correu 1,24 em treinamento. Eu falei assim, legal, porque você está começando a ter algo diferente do que você não tinha antes, entendeu? E aí você começa a passar um pouco de experiência. Eu acho que isso é o mais gratificante. O fato de o cara falar, mas o cara tinha 2,30 na maratona e correu 2,20, beleza, não, tudo bem. Mas eu tenho 1,7 na meia, entendeu? Meu corpo já sabe o caminho. Tem equivalência. Entendeu? Eu não corri uma coisa diferente. Aí vem uns pseudônimos, fala que é mentira, né? Falei, você nem pesquisou, né? Você nem pesquisou saber o que você tá falando. Você tá falando que é mentira, né? Eu ainda falou que eu tinha que comer muito arroz com feijão, né, cara? Falei, mas é isso que deixa mais forte ainda, né? O arroz com feijão, né? Se não comer, já era. Essa coisa que você falou de atleta melhorando o rendimento durante a pandemia, né? Uma coisa que a gente tem visto bastante, né? Tipo, bastante gente fazendo recorde pessoal nos treinos, né, em tomadas, e eu refleti um pouco sobre isso, porque no ano passado eu tinha, mais uma, no ano passado eu tinha feito um vídeo falando que recorde pessoal em treino não vale, e eu ainda acredito que não vale, mas eu acho que a gente tem duas situações. Eu acho que primeiro, a gente tem a situação que é a mais comum que a gente vê, né, que a pessoa está fazendo algumas coisas diferentes, e daí não sei se você conhece, Vanessa, você já ouviu falar do MPP? O Ministério Público do Pace? Que tem uns procuradores que vão lá no Instagram e acabam encontrando que aquele sujeito que fez um tempo X, o cara fez uma pausa de 5 minutos,
E daí voltou, fez mais 5 e bateu o recorde pessoal. Então, tem gente fazendo coisas que são erradas, porque querem continuar com aquela coisa de aparecer no Instagram. Olha, eu quero receber os elogios. E agora tem o segundo caso, que são as pessoas que, não tem prova. Eu não preciso correr todo final de semana, eu consigo me dedicar mais ao treinamento, e o cara muda de patamar e começa a fazer tempos que ele jamais fez. Eu acho bacana que a gente tenha esses dois casos. Eu preciso fazer um vídeo exatamente para não me retratar, mas de qualquer forma, os dois casos, tanto o cara que fica sacaneando, batendo recorde pessoal no meio da pandemia, fazendo artimanhas de GPS, dando pausa, parando, e o cara que tá melhorando realmente, porque ele virou um atleta melhor durante a pandemia, que a gente sabe que tem essas coisas de... Você tem ciclos, né, que você vai subindo melhor, depois você fica num platô, depois você sobe para outro ciclo, né? Vai virando algumas chaves, né? Mas os dois vão ter que comprovar os tempos melhores que eles estão fazendo depois quando tiver prova oficial, né? Mas exatamente. Que as pessoas têm melhorado o rendimento porque tem menos competição, está conseguindo se dedicar mais ao treino, isso está acontecendo, não tem nem como, né, você questionar. Hoje, Sérgio, a gente consegue analisar um dos principais fatores no período crucial que nós tivemos no ano passado dessa pandemia, ficou todo mundo isolado, as pessoas, não fica em casa, não posso correr, então o que ela fez? Normalmente as pessoas se dedicaram um pouco mais ao treino funcional, ao treino de fortalecimento, né? Eu tive experiência com alguns alunos justamente por isso, o cara ficou em casa, realmente, ele começou a se dedicar um pouco mais a essa condição do fortalecimento, e meses depois, quando ele voltou a correr, ele voltou melhor, porque ele começou a dar ênfase um pouco mais na condição de força, coisa que ele não fazia antes, porque antes ele fazia 2 vezes só. O cara começou a fazer 5 sessões semanais de atividades, né? Trabalhando em grupos musculares diferentes. Na medida agora que voltou as atividades, né, a gente consegue se isolar um pouco mais, correr, se dedicar um pouco mais aos treinos de corrida e melhorar esse desempenho, é um reflexo lá de trás dessa condição de repente, o cara se dedicou um pouco mais a essa condição do fortalecimento, consequentemente, ele começou a treinar, se dedicar aos treinos somente da corrida, sem o fato de ter pausas aí no meio para competir, né? Porque um outro fator que talvez o atleta não estava conseguindo obter bons resultados é o excesso de provas que o cara fazia lá atrás, né? Então, às vezes, o cara se inscrevia em 3 provas no mês, e o cara não treinava. Hoje, não, o cara consegue fazer só o quê? Treinar. Ele ganhou mais condicionamento na corrida pelo fato de ele estar somente se dedicando. E aí ele começa a ter essa estruturação de correr melhor, né? Então, pode ser esse fator, né? E aí tem essa outra questão do Ministério Público aí. É o MPP, Ministério Público do Pace. E tem os procuradores, tem os fiscais de Pace, né, que trabalham também no MPP. O fato do cara pausar o treino, às vezes o cara talvez ele não tenha noção do que ele está fazendo, né? De estar tendo essas pausas aí, né? Porque às vezes o cara sabe que acha que não dá para visualizar tudo isso, né? Às vezes o cara Vanessa, não teve sabe. um cara aí. Esse caso ficou famoso. Eu acompanho esse pessoal do Mentiras do Atletismo, eu acho engraçado, não? Mas eles pegaram um cara que falou que estava no perfil que ele tinha batido o recorde mundial dos 5 km, cara. Ele bateu o recorde. Ele não, eu sou recordista mundial de 5 km, cara, pô. Cara, incrível. Essa daí, eu vi esse daí. Essa daí, eu quero de jiu-jitsu. O pior é o cara de jiu-jitsu. Daí a parte mais engraçada que eu já disse isso da outra vez é que esses caras aí do Ministério, eu nem sei quem é esse cara que faz esse Mentiras do Atletismo, mas tem um papo. Esse cara mostrou um papo que ele teve com o cara. E o cara tá bravo, assim, porque você tá aqui a prova, eu fiz mesmo, aqui o tempo dele. Não, cara, eu acho o máximo, eu tô falando com o pessoal da CBAT para convocar você para as Olimpíadas, eu quero que você ganhe medalha pro Brasil. Porra, cara, muito engraçado. Bom, mas... Ô, Vanilson, fala. Deixa eu te fazer uma pergunta. Eu vou me ausentar um instantinho só para pegar mais uma cerveja, eu já volto, né? Fico com inveja do Vanilson, peraí. Deixa eu fazer uma pergunta pro Vanilson aqui para ir aquecendo as perguntas. Sorta aí, caderninho. O caderninho tá cheio, velho. Puta merda. Eu vi só ele anotando aí, cara. Nossa, velho, tá cheio, malandro.
Mas deixa eu pensar, eu vou pegar uma aqui antes, porque depois eu quero fazer a pergunta que o Bruno fez aqui. Mas primeiro eu quero essa aqui. Você acha, a gente está falando da época de pandemia, né? Eu estou falando porque eu fui um dos que voltou a melhorar. Eu voltei a correr bem agora na pandemia, né? E eu penso que isso foi muito porque eu estou treinando mais sozinho. Eu sempre treinei muito sozinho, nunca tive muita gente para treinar comigo, né? Eu acabei me acostumando a treinar sozinho. Quando você treina sozinho, você acaba se fiscalizando mais. Você acaba percebendo mais o treino, entendendo mais o treino. E quando você não tem prova e você está treinando sozinho, não adianta você olhar para daqui a 15 dias. Tem que olhar para daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 8 meses. O quanto atrapalha um corredor amador da tua assessoria ou de qualquer assessoria ele se envolver muito em grupo para correr com um amigo o tempo todo? Se é que isso atrapalha. A gente sabe que a corrida, apesar de ser um esporte individual, ele também é coletivo. Quando você corre com um cara mais forte que você acaba se ajudando, você acaba se motivando a correr mais. Mas até que ponto isso atrapalha ou não? O que você pensa disso? O que você instrui a tua moçada lá na assessoria? 2 coisas. A primeira é, quando você treina no grupo, né, a gente sabe que a condição de treinar no grupo, ela é sempre ter um benefício. Alguém vai ser beneficiado naquela condição, né? E muitas das vezes sai aquele que está num ritmo que seja confortável do grupo dele, né? Então, a condição do fato de você treinar em grupo, você consegue melhorar porque o fato de você estar treinando com atletas mais fortes. Mas talvez aquele mais forte, qual é o objetivo dele? De treinar no grupo somente para acompanhar os demais, né? Ou o fato de você correr num grupo com o intuito de falar, eu quero correr num grupo de um pace de, por exemplo, o cara que vai correr a 4h30, para mim hoje 4h30 é confortável, mas eu não estou sendo beneficiado naquele grupo, né? Mas qual é o objetivo de correr naquele grupo? Ajudar o meu amigo? Ou eu não quero me desgastar naquele treino? Então, de certa forma, correr no grupo, você tem esse benefício, né? De você estruturar um pouco mais a corrida de alguém, o fato de você ter esse social, o corredor amador em si, ele tem essa condição de você treinar, fazer um social, né? Por mais que a corrida seja um esporte individual, você tem essa democracia, né? De você tem esse partilhamento de sofrimento. Então, correr no grupo é sempre mais confortável. Eu costumo falar que a corrida mais confortável que tem é para o amador, porque ele não tem essa variação de ritmo, ele consegue correr de forma contínua o tempo todo, é diferente do atleta de performance. O atleta de performance, ele tem uma variação constante de ritmo, né? Porque ele depende de resultado. Então, por exemplo, se você corre num grupo muito mais forte, às vezes tem atletas mais fortes naquele grupo e automaticamente você tem essas mudanças, essas variações, né? No geral, né, o treinamento em grupo, ele tem esse benefício, né? Ele tem esse benefício, mas desde que o atleta ele esteja no grupo certo para ele, né? Entendi. É a mesma coisa que para um atleta de elite. O cara vai num grupo de 2h15 na maratona, o cara tem 2h20, mas se ele tem 2h20, essa é raiz, hein? Ó. O cross de Jundiaí aqui, cara. Jundiaí. Fui 5º colocado nessa prova aí, cara. Rapaz, eu tô impressionado com o telhado, velho. Olha o telhado. Olha lá. Cabelo enroladinho. Agora interessante é que você vê esse aqui... rapaz aqui atrás, ó. Dá uma olhada. Não, olha esse sujeito aqui, o salto, o cara saltou, e daí você vê os caras aqui passando pelo lado aqui, ó. Olha os caras passando pelo lado aqui. Não quer sujar o tênis, né? Não quer sujar o tênis, né, cara? Aqui, o cara tá realmente... Mas, olha só, hein? Pra nós isso era início de temporada, né, cara? Porque a gente tava... Para alguns era final de temporada, para nós era início de temporada, porque a gente tava no cross, né? Tá período de base, então a gente... o Claudio levou a gente nesse cross, aí eu fui 5º colocado, cara. Cheguei na bota do Balduco lá, né? Cara, que foi pódio na São Silvestre. Balduco, né, o grande então... Balduco. Corredor da região aqui, Balduco também. Então, assim, só concluindo, Vini, essa condição de você treinar no grupo, você tem esse benefício, né? A gente tem um exemplo muito clássico aí, que são os corredores africanos, né, cara? A gente vê aqueles vídeos lá dos caras treinando lá com quase uma corrida de rua, né? Então, o treino principal deles para esses treinos em grupos são treinos de fartlek, né, cara? Que é uma corrida aquilo dali, né? Então, é quase uma largada de 1.500 metros, os caras vão para a morte mesmo. Então, tem essa condição realmente, você pega gente de todos os níveis ali, né?
Então, o treinamento em grupo tem esse benefício, né? Isso é válido também para os amadores. Realmente, tem gente que gosta de treinar mais sozinho, tem gente que gosta de treinar no grupo. Eu, ultimamente, tenho feito meus treinos praticamente sozinhos, né, cara? É difícil. Não, sempre tem alguém filmando. Não, sempre tem alguém filmando você, não é possível. Não, aí tem que levar, né? A gente vê você lá, os seus vídeos, você com vídeo. Como é que você tá sozinho ali? É impossível. Só uma retada no queixo ali. Puta merda, dá até medo de ver o pace que você tá fazendo ao longo famosa, dele. que agora ficou super famosa faixa de Gaza. Não, o pessoal falava da faixa de Gaza, eu não sabia onde era essa faixa de Gaza, né, cara? Eu falei, pra mim, o outro lado não é a faixa de Gaza, só daquele lado da corrida, né? Pô, o lado das bikezinhas é bonitinho. Ninguém quer chamar de faixa de Gaza, né, cara? Eu falei, faixa de Gaza. Eu não sei onde é a faixa de Gaza, meu. Sei lá, mas aqui ficou com esse nome, os caras ficam marcando faixa de Gaza. Tá bom. O pessoal fala, ali é perigoso. Eu falei, já é meio velho esse negócio por causa dos ciclistas, né? Que quando eles pedalavam do lado de lá, era assalto, né? Por isso que é a faixa de Gaza. Agora... ultimamente, depois que aumentou o fluxo de pessoas lá, aumentou também o patrulhamento, né? Então a polícia sempre tem pessoas assaltadas, mas mesmo assim, falar que a faixa de Gaza é preconceito de qualquer maneira. Se os caras eram assaltados lá, acaba sendo preconceituoso. Eu pergunto, quem foi? Eu falei, você conhece alguém que foi assaltado lá? Eu falei, não conheço ninguém. Eu falei, até eu também não. Pelo menos eu tava morando lá, né, cara? Falaram que o Nelson Vence é o filmmaker oficial do Vanilton. Entregaram o Nelson. Então quer dizer que o Nelson não corre mais, ele fica de bicicleta filmando os outros? É o Nelson Vence. O Nelson tentar correr atrás do Vanilton tá ferrado, né? Não dá, né? Deixa eu emendar a pergunta nessa que você, na tua linha de trabalho aí, tanto para você quanto para os seus atletas, eu imagino que você deve fazer algo parecido, né? Não no mesmo ritmo, mas a mesma ideologia. Os seus longos são meio apertados, né? Você gosta de fazer um longuinho mais puxadinho, né? Pegado. Um longuinho mais pegado. Eu também sou fã disso, eu gosto disso. Eu confesso que eu gosto. É moderado forte o longo? Como é que funciona? Depende muito, cara. Como é que é isso? É por fase? É quantos por mês? Ou é a época do treino? Depende muito. Esse ano mesmo, né? Vou resumir um pouco mais esse ano, que foi o ano que eu tinha treinado com um pouco mais de qualidade, né? Até o fato de a gente estar somente por treino, né? Eu comecei a temporada, cara, foi bem complicado para mim, engordei 10 quilos, né? Todo esse período aí, desde o início da pandemia, né? Fiquei engordei 10 quilos, cara. Né? Porque eu fiquei parado, né, cara? Fiquei 100 dias sem correr, né? Fiquei 100 dias sem correr. Aí, nesse meio tempo, fiquei... aquele papo, né? Você não tem nada que fazer, só tem cheio de lives, né? Fazia alguns treinos, pelo menos de 3 a 4 vezes na semana, mas uma coisa é você fazer, a atividade não é a mesma coisa, né? Mesmo tinha comprado uma bike na época também, fiquei fazendo os treinos de bike, tudo, mas não é a mesma coisa, né? Você não gasta a mesma energia que uma corrida, né? Você mantém alguma atividade, né? O corpo está ativo, mas 100% não. E aí você não tem perspectiva de prova, de nada, né, cara? Você não tem objetivo. Então, eu falei, e aí você não tem muita noção, né? Só começa a perceber que tudo isso mudou depois que as roupas não dá mais, né? Não cabe mais dentro da roupa. O shortinho fica apertado na bunda. Aí beleza, cara. Aquele shortinho tá muito apertado na coxa, isso, né? Já era. O negócio tá apertado demais aqui, né? Se fosse só na perna, tudo bem, né, cara? A camiseta colada. A camiseta que sobrava tá colada, né? As camisas parecem as camisetas do Robson lá, bicho, tudo apertado. Só não tem gominho para mostrar, né? É um gomo. Né? Não, é um gomo. É um gomo só, né? É um gomo. Só uma, né? Tem vários para quê, né, cara? E aí, logo esse período todo do início dessa pandemia, né, cara, fiquei tudo com essa condição e automaticamente fiquei meio desmotivado com os treinos, tudo, aí você volta, demora um pouco mais, né, você tá fora de forma, aí você já não consegue treinar direito, então tive toda essa condição, né. Eu depois consegui estruturar novamente os treinos, voltei, aí comecei a voltar a ter um plano alimentar, né, que aí voltei lá pro Jafé, né, que é meu nutricionista,
E daí a gente começou a trabalhar um pouco mais com essa condição do plano alimentar, né? Consegui voltar um pouquinho no final do ano, né? Dos treinos, já foi melhorando. Aí esse ano também já voltei com essa estruturação, né? Consegui já me dedicar um pouco mais aos treinos. Voltei praticamente zero, né, cara? Corri, até fiz um dia uma comparação de 15 quilômetros que eu fiz a 3,57 fazendo chegada. 3 meses depois, 2 meses depois, consegui fazer um outro treino completamente diferente, num ritmo completamente diferente. Então, assim, o que você me perguntou da questão da distribuição de intensidade nos treinos mais longos, durante toda essa preparação, de acordo com o ritmo que você vai ganhando de condicionamento dentro dessa preparação, ele vai moldando um pouco mais. Então, logo no começo, lá no início de janeiro, por exemplo, eu estava sofrendo para correr a 3,50, 4 por quilômetro, aquilo dali já virou um ritmo contínuo de treino comum para mim, porque já estava muito mais condicionado, já tinha perdido um pouco mais de peso, né, e o corpo vai ganhando essa estruturação, né. E na medida que você foi ganhando condicionamento, o corpo vai tendo essa estruturação, os ritmos vai moldando também. Então, meus treinos longos, eles já saíram desse 4, 3,50, eles já caíram para, no mínimo, 3,45, 3,40, porque o corpo já faz isso, né? E o terreno, local onde estava sendo realizado, é uma reta, cara, você não tem o que fazer. 35 metros de elevação só, é muito pouco. Para uma volta de 7 quilômetros, uma volta de 14 quilômetros, né? Que são 7 quilômetros de reta, né? Então, sim, teoricamente não é nada, você corre numa pista de atletismo extensa, né, porque não tem elevação praticamente, né, então isso favorece muito, né, o fato de você ter essa distribuição de ritmo. Então, quando você está condicionado, é muito mais fácil, né, você corre praticamente sem se desgastar, né, então, os longos a 3,40 para mim já estava virando meio que rotina, entendeu, então para mim já não ia mudar muito. O Sérgio até comentou outro dia num dos posts dele a respeito da maratona, né? Eu estava inscrito na maratona da Argentina, né? Eu ia fazer a prova da La Pampa, né? De La Pampa, né? Infelizmente a gente foi pego de surpresa com essa notícia que a prova não ia permitir a entrada de estrangeiro na prova, e aí fiquei nessa condição, né, cara? Fiquei triste pelo fato de não ter realizado a prova, porque eu estava fazendo os treinos, né? Eu acho que hoje, atualmente, estava na minha melhor fase, né? Até melhor do que quando eu tinha corrido 2,20, então eu acreditava que poderia correr uma bela maratona, mas infelizmente não aconteceu, né, cara? Então isso ficou aquele gostinho do fato de... Na verdade foi bom você não ter ido, né? Ia correr com uma puta chuva, ia ser um horror, ia ser um péssimo deu ruim, né? Choveu pra cacete lá, e a menina fez 2,31 ainda, ficou 2 minutos do índice olímpico, cara, por causa se não tivesse chuva, ela tinha conseguido. Então, mas é aquela coisa... Males, né, que vem para o bem. Exatamente. Mas o fato de não ter ido tem uma outra condição. Me deixou novamente, me reestruturou essa condição do fato de eu voltar a ter esses estímulos do alto rendimento. Lá atrás, eu engordei 10 quilos. Então, assim, cara, você pega uma foto quando você estava em forma, uma foto depois, você começa a pensar assim, tipo, puta, será que eu vou voltar um dia a correr em alto rendimento de novo, né? Pô, mas é foda, cara, tipo, o cara que teve isso há 3, 4 meses assim, você começa a passar um filme. Aí onde você entra, essa modificação que você tem de experiência e acreditar que é possível fazer isso novamente, entendeu? Pô, mas aguenta aí, segura esse condicionamento aí, que pode ser que role uma coisa aí no final do mês que vem. Eu tô sabendo. Né? Tá sabendo, né? Então, aguenta aí. Segura que vai rolar. Você não pode falar direito. Mas já está definido o que vai acontecer. Não, estou sabendo. Estou sabendo. A gente conversa depois de terminar essa transmissão, a gente conversa. E aí você fica nessa sensação, falei, puta, queria ter corrido a prova, mas ao mesmo tempo, Sérgio, a questão do fato de você não ter competido, mas isso acendeu novamente uma condição de te colocar novamente no alto rendimento. Falei assim, fiz uns treinos, falei, mas nos últimos treinos pronto para a prova, foi o 25 quilômetros que eu fiz a 3,18, cara. Nossa, então eu falei assim, cara, ali eu fiz aquele treino ali, falei, eu tô pronto, eu já posso correr. Na verdade, eu já tinha falado isso na terça-feira lá com o videomaker lá, que falei, já tô pronto. Eu tinha feito 4 tiros de 3K, né, cara? Eu terminei o treino e falei assim, eu já tô pronto, não preciso fazer mais nada agora, cara, só esperar o dia da prova.
né? E aí, no domingo, eu fiz esse apronto lá, ritmo de prova, eu falei assim, hoje eu tô afiado, né, cara? Ô, Vanilson, tem uma coisa boa aqui que o Humberto Leite acabou de postar aqui. Vanilson, como motivar o amador que sofreu o mesmo processo que você na pandemia? Boa pergunta. Cara, é uma das coisas, ele não é a primeira pessoa que me perguntou isso, né? O mesmo caminho que o amador sofreu, eu sofri também, né? Porque eu vejo isso diariamente no meu grupo, né? O fato de a pessoa estar desmotivada porque não tem prova. O amador, claro, ele sofreu mais porque ele não tem perspectiva nenhuma de prova, pelo menos no próximo ano, né? O elite, ele ainda tem essa chama acesa, né? De que pode acontecer algumas provas, né? Nós brasileiros estamos sofrendo muito, isso é questão de competir na Europa, a gente não pode ir, né, cara? Então, isso foi uma questão muito complicada. Então, assim, a gente está falando de atletas de alto rendimento que estão prestes a fazer índice olímpico, né? A busca do índice olímpico, o cara não consegue competir. O atleta amador que tem essa condição de acordou lá na pandemia, voltou agora, cara, é difícil, é uma coisa bem difícil, mas isso vai depender muito do objetivo de cada um e dizer o quanto ele está disposto a querer voltar ao que ele fez antes, né? É uma coisa que ele precisa se perguntar. Ele tem que se perguntar isso diariamente, né? Eu quero voltar. Querer nem sempre é poder, né? Mas o quanto tu está disposto a investir nisso, né? Uma das coisas que eu coloquei isso em prática. Eu peguei o que eu fiz lá atrás e falei assim, será que eu ainda vou voltar a fazer isso novamente? Eu me perguntei, vem essa pergunta, cara, e é uma coisa que você tem que se perguntar isso diariamente, né? E eu coloquei isso em prática, eu falei, eu preciso voltar, o que vai me motivar? Quando eu voltei a correr, logo no começo da temporada, eu falei assim, no dia 5 de janeiro, né, que foi a primeira segunda-feira, dia 3 de janeiro, né, que foi a primeira segunda-feira do ano, eu falei, dia 3 eu vou voltar a correr, eu vou simplesmente treinar, eu vou colocar uma meta para mim, eu vou fazer um ciclo como se eu fosse treinar para uma maratona, sem objetivo de maratona. Eu fiz isso, porque eu sabia que era a única forma de eu poder me disciplinar. Eu coloquei isso na minha cabeça, não tinha objetivo nenhum de correr maratona de La Pampa, no entanto que eu soube da prova no finalzinho de fevereiro para o início de março. Não sabia da prova e eu coloquei isso como meta para mim, né? Então, o caminho que eu indico ao Humberto, de repente, seja isso, colocar um objetivo a longo prazo aí, né, para fazer com que ele tenha esse alvo, né, independentemente. O que faz ele se disciplinar? Que tipo de distância faz ele se disciplinar? Eu, particularmente, é a maratona. É a única prova que eu consigo me disciplinar. Então, porque eu sei que eu tenho que acordar cedo, eu sei que eu tenho que dormir cedo, eu sei que eu tenho que me alimentar melhor. Então, essa é a disciplina. O atleta amador, ele tem essa disciplina, né? Ele consegue ter essa disciplina. Então, eu acho que é um caminho a seguir, né? O fato de ele ter essa condição. Ou começar a correr todo dia, que nem eu. Ou correr, não tem desculpa. Me perguntaram, Vanilson, Sérgio, qual que foi a principal lição que você aprendeu com essa coisa de correr todo dia? Eu falei, aprendi que não tem que... Aprendi a não dar mais desculpa para mim mesmo. De falar, hoje não quero correr porque eu não tô legal. Cara, acabou. Todo dia tem que correr. Né, cara? Outro dia eu fui correr aqui, era 10 da noite, quase 11 da noite. Terminei o treino 11 da noite aqui no bairro, aqui onde eu moro. Só aí os gatos na rua, que fica aparecendo. Cachorrada latindo. Gato na rua. O cachorro latindo que eu tô passando e os gatos no meio da rua desviando de mim. E daí eu vi uma cena muito doida, cara. Que tem uma rua que você chega aqui, daí tem ela faz uma bifurcação assim, você vai ou para direita ou para esquerda. E nas casas que tinha aqui, tinha um caminhão. E quando eu tava vindo de frente, assim, eu olhei assim, tem um cara debaixo do caminhão. Mas por que o cara... Olha, mas são 10h30, o que o cara tá mexendo no caminhão essa hora? Né? Tipo, sei lá, né? Às vezes tá o cara mexendo no caminhão. Daí eu fui chegando, cara. Era um morador de rua. Debaixo do caminhão, com os papelões, com cobertor ali, porque eu acho que o caminhão devia estar estacionado há pouco tempo, ainda devia estar quentinho, né? Caraca. E daí eu passei pelo cara, opa, tudo bem? O cara, tudo bem. Daí era um percurso que eu faço que dá 2,5 km. Na segunda, essa foi a coisa mais doida, velho. Na segunda vez que eu passei, o cara tava deitado lendo um livro.
Debaixo do caminhão. Ai, cara, que louco, que coisa doida, velho. Mas tinha luz? Tinha luz. Tinha luz, a iluminação pública. Chegava e ele tava assim, com a cabeça ali, o cara lendo o negócio. E, cara, que doideira, velho. Surreal. Coisa mais doida. E ele olhou assim pra mim, Opa. não se preocupa comigo. Tá tudo em ordem. Falei, pô, muito louco. Mas é isso, não tem desculpa. Tô correndo todo dia. Foi o como é que é? Foi o 18º dia hoje? Acho que foi isso. Todos os dias. Ô Sérgio, pô, preciso contar aqui na audiência rotativa do... Quanto? Foi exatamente isso. 118º dia do ano. Que eu corri. Eu preciso contar aqui na audiência rotativa do Corrida no Ar o dia que eu me perdi com esse cidadão na prova. Essa é boa. Eu queria ouvir a versão dele. Ele contou, o Vini contou essa história pra gente no Corre 89. No Corre 89. Na rádio, cara. Eu aquele dia, cara, eu não conheci o Vanilson. Explica que prova que era. Explica. Localiza historicamente. A gente foi obrigatório. Onde era, que prova, que ano. Wings for Life da Red Bull no ano de 2017, se eu não me engano, foi isso. Se eu não me engano. Verdade. E aí, cara, eu pego o avião aqui e eu vejo no avião um cara que eu conhecia de vista, que era o Vanilson. O Vanilson estava sentado lá. E mais para frente eu vejo um outro cara que eu conheço, que era o Jafé, que é o nutricionista. Só que o Jafé eu não ouvi há uns 10 anos, porque quando eu conheci o Jafé, ele era bombadão, eu conheci ele da balada, da minha época de baladeiro. Não era da época que ele era corredor nem nutricionista. Mas ele ainda é bombadinho, vai. Ele ainda tá fortinho, né? Mas ele era muito mais. E aí, quando eu saí do avião, eu encontrei o Jafé, dei um abraço nele. Pô, quanto tempo? 10 anos, né? Meu, o que você tá fazendo? Pô, eu sou nutricionista, trabalho com corrida. Aí cruzou a história, ele falou: eu vim aqui porque eu vou correr uma prova e um cara que eu faço aqui, nutrição, vai correr também. E tá vindo pras cabeças da prova. Pô, quem é? O Vanilson. Aí eu, caralho, velho, Vanilson, eu já conheci ele de nome. Falei, o Vanilson tá aí, já tá azedo o negócio, né, velho? Eu tinha ido meio com a expectativa de correr uns 50 e poucos quilômetros. Falei, se eu correr uns 52, 50 e pouco, eu vou ficar entre os 5 primeiros, fácil, né? Mas aí já falaram que o Vanilson estava lá. Eu falei, ixi, Maria, já tem um monstro aí, vai ter mais uns 3, daqui a pouco vai aparecer uns. Fui pro hotel, tal, não sei o que lá, largou a prova. Aí algum desgraçado inventou que Brasília era plana, e Brasília de plana não tem porra nenhuma. Eu nunca ouvi essa história que Brasília é plana, nem sei não sei quem foi que falou. Né, cara? É Planalto, né? Planalto. Alguém de Belo Horizonte. Provavelmente alguém de Belo Horizonte colocar pro cara de Belo Horizonte. Eu tava correndo com um cara do meu lado, e aí, cara, começou a descer. Eu falei, velho, se isso aqui é um looping, nós vamos ter que subir tudo esse troço. Essa porra não é plana nada. E esse dia, cara, tava um calor. Meu irmão, um calor infernal. E aí dei uma volta, tô dando a segunda volta. Quando eu tava com uns 35 quilômetros, mais ou menos, o cara que tava comigo já tinha ficado para trás, eu tava meio que sozinho, não tinha ninguém, nem na frente nem atrás. Aí eu olho, eu vejo uma cabecinha lá na frente, né? O cara meio calvo, assim, igual eu, assim, sabe? Meio calvinho, assim. Aí foi chegando, eu falei, cara, é o Vanilson, velho. O Vanilson tá aí. Puta, encostei do lado dele, o Vanilson, e aí? Falou, eu tô morto, cara. O que foi? Falou, cara, fui acompanhar os caras lá na frente, só que os caras já tinham feito a prova mais vezes, estava todo mundo com pace de bike do lado. Todo mundo levou um cara de bike do lado dando água. E ele era o único coitado. Sacanagem do caralho. Não pode, é proibido isso. Ele era o único coitado que estava no isso é uma denúncia terrível que isso aconteceu. Porque isso é proibido na elite, ter pace de bike. Cara, tá vendo outra coisa errada que aconteceu naquela prova. Não interessa, não pode ter pace de aguinha, velho. E aí o Vanilson ficou, e aí chegou uma hora que começou a faltar água pra gente. Porque a prova, para que as pessoas que não conhecem a prova, né? Ela é uma prova que quanto mais. Peraí, eu vou acionar o MPP. Pode acionar. Pode acionar. Meu Deus do céu. A prova é assim. Thiago Oliveira falou para eu acionar o MPP. É esse mesmo. Você larga da prova, com meia hora depois sai um carro, e a cada. Acho que meia hora o carro vai aumentando meio quilômetro por hora a velocidade até o carro te pegar. A hora que o carro te pegar, a prova acaba. E você não sabe o quanto você vai correr. Então, quanto mais tempo vai passando na prova, ao contrário de uma prova normal, menos gente tem na prova.
certo? Sim. Então chegou uma hora que... É uma prova ao contrário. É o contrário. É contra-relógio, né? Então tudo aquilo que o amador sofre quando ele vai para uma prova e falta água para quem estava lá no fundão, nessa prova acontece com quem está na frente. Então começou a faltar água para todo mundo que estava na frente. O coitado do Vanils... Só para aproveitar um gancho aí, por que faltou água? A prova era um circuito de 25 quilômetros. Isso. Né? Então era uma volta. E na segunda volta, eles reduziram os postos de hidratação. Isso. Por isso que faltou água. E aí só tinha o que disponível para os atletas, Red Bull. É isso aí. E os tontão correndo, num calor do cão, certo, Vanilson? Tava um calor do cacete aquele dia. E aí, cara, chegou numa hora, a gente desceu uma rua, entrou numa rua direita assim, e tinha um guarda, uma polícia rodoviária, numa bifurcação. E, cara, tinha um cone marcado, tinha um cone na frente do acostamento, como se jogasse você para uma rua direita. E tava eu e ele, cara, a gente começou a ir junto, falei, eu vou com ele até a hora que eu aguentar, né? Entramos nessa rua direita, cara, só que assim, não tinha ninguém antes. E quando a gente entrou nessa rua, também não tinha ninguém. Então não dava para saber o que estava acontecendo. Você não sabia se estava certo ou errado. Nenhum. Cara, só que era uma subida, velho. Aí começamos a subir. Entrou à direita, subiu. Quando chegou lá na frente, passando um busão, um caminhão, chegou numa avenida. Aí eu olhei para trás e falei, Vanilson, estamos errados, velho. E falei, cara, será que a gente se perdeu? Volta. Meu irmão, aí volta tudo, eu e ele. Volta, chegou no meio do caminho. Esse homem morrendo de sede, velho. Falei, cara, vou pedir uma água, velho. Ele foi num portão, que acho que era um portão de uma embaixada, né, Vanilson? Pedir água nas embaixadas, né? Lembra, né? L6, cara. Caraca. L6, porque ela é tudo L, né? A gente tava na rua das embaixadas lá. Porra, aí quando a gente chegou no circuito de novo, acabou, a prova tinha acabado. Acabou. O carro já tinha passado, não tinha mais nada. Quer dizer, nós perdemos o busão, perdemos o catalogo lá. O cataprego. Não tinha água. Eu cheguei de viatura nesse dia aí. Porque eu falei, não vou andar mais não, cara. Eu voltei de viatura, cara. Parei a viatura lá, pedi pra eles me darem carona. Porque eu falei, eu vou lá pra tal prova, lá na largada da prova, expliquei o que aconteceu, e os policiais me levaram lá de viatura, cara. Puta que foda. Eu falei, nunca mais volto nessa prova, cara. Falei, nunca mais. Ô, Vanilson, chegamos lá, não tinha medalha, não tinha medalha, não tinha nada. Os caras desmontando as coisas todas. Isso aí é a vingança dos mais lerdos, né? Que os mais lerdos Eles sofreram que o que os mais lentos sofrem, que chega, acabou medalha, desmontaram a arena, o cara tá vindo ainda. Então. Eles me mandaram a medalha depois, né? Eles me mandaram a medalha depois. Eu falei, não quero medalha, nem completei a prova, por que eu vou receber medalha? Porra, eu também não, eu fiquei puto, velho. Fiquei puto, porque eu corri acho que uns 45 quilômetros naquela porra, marcou uns 40, era para ter corrido quase 50. E eu e esse doido, eu conheci pessoalmente o Vanilson nesse dia aí. O único benefício disso aí foi que essa treta aí envolveu atletas da MPR, e daí a Red Bull passou a patrocinar a MPR. Logo depois? Foi logo depois. Eu acho que foi mesmo. Porque depois, cara, isso é uma coisa séria mesmo. No ano seguinte... Foi o ano que abandonaram os mais rápidos no centro do Rio de Janeiro. A prova foi pro Rio. Isso. Foi pro Rio, abandonaram os caras. Ficou lá, o Acerola, ficou um monte de tempo esperando. O meu brother lá do Sul ficou lá desesperado no centro do Rio de Janeiro e não passava ninguém para buscar os caras. E daí quando eu falei com a assessoria de imprensa, escuta, você não vou pedir desculpa pelo que aconteceu? Não, a gente não acha, tá? Falei, é porque não tem ninguém da MPR envolvido, né? Se fosse, seria diferente como foi, né? Agora a Red Bull não patrocina a MPR por causa disso? Do problema do ano passado? Foi isso, cara. Não tinha ninguém. Se tivesse alguém da MPR, ia ser um escândalo, tal, né? Aquele ano, eu lembro que o papo que eu fui no dia do lançamento da prova, a prova era para ser... Era para tornar... A prova era uma prova muito participativa, né? E na verdade, no fundo, ela tem que ser, porque ela é uma prova que arrecada fundo para cura da medula. Eles quiseram colocar equipes, né? E aí eles quiseram estimular a competição na prova, porque a prova brasileira era uma prova que tinha um baixo nível de... um número participativo. Baixo de quilometragem rodada. Tinha cara que ganhava fora daqui com 80 quilômetros, com 70. E aqui, às vezes, tinha cara que ganhava com 40 e pouco. Teve mulher que chegou a ganhar com... acho que 30 e poucos quilômetros, então eles queriam aumentar o nível de competitividade da prova.
E E daí aí- tem aquela característica brasileira de você incentivar equipes de assessorias. É isso. Isso, aí começou a história de incentivar a equipe de assessoria. O que a gente sabe que não deu. A prova, a ideia da prova é um negócio muito legal, porque é um negócio que você vai sair para correr, você não sabe o quanto você vai correr. É muito bacana a ideia, mas ela é uma prova que, ao meu ver, depois de tanto problema que ela teve no Rio, em Brasília e tal, ela é uma prova que é muito difícil de ser organizada, ou de. Sei Olha, lá, porque em ela Brasília, não tem- em Brasília eu fui 2 vezes. Eu acho que nunca deveria ter saído de lá. Pode ter sido não bacana para os Teve rápidos, Floripa antes, mas né? para isso, a primeira edição foi Floripa, mas para quem tinha corrido 20, 25 quilômetros, assim, você conseguia olhar, olha, esplanadas dos ministérios estão ali, vão andando, você nem esperava mais o busão. O busão prego, você ia andando, várias pessoas fizeram isso. Nos 2 anos que eu fui, foi assim. Entendeu? Eu achei que não deveria ter saído de Brasília. E ter ido para o Rio de Janeiro tirou a prova do Brasil. Porque no Rio de Janeiro, ela era mais uma prova no Rio de Janeiro. Em Brasília, era uma prova em Brasília, que as pessoas queriam viajar para ir. E era uma prova. A gente sabe que Brasília. Os hotéis são caros durante a semana e baratos no final de semana. Isso. Porque você tem muita gente viaja para Brasília durante a semana para ficar lá No trabalhando Rio é o oposto, né? E o Rio é justamente o contrário. Então, Brasília era um atrativo enorme. Era muito bom para a cidade. Tirou de Brasília, acabou a graça. Eu entendo. Não, Rio de Janeiro. Mas o Rio de Janeiro já deu problema. Na primeira edição deu esse absurdo de abandonar os caras. Eu falei, velho, não dá. Eu fiquei puto. Eu só soube dessa história de abandonar a elite porque o Acerola, o Edivaldo, que é meu amigo, ele foi me contar, tipo, 2 semanas depois. Não, você não, aconteceu isso, e abandonaram. Eu falei, o quê? Não, porque, como assim abandonaram vocês? Eu fiquei puto, daí eu comecei a conversar com vários atletas. Pô, absurdo, abandonar, você abandonar os atletas que mais tinham corrido, que mais precisavam de assistência, ficaram abandonados. Porque o cara foi lá, correu 50. Tá nessa também. Falaram que o Bruno Levinho tava também. Acho que o Bruninho tava nessa também. Absurdo, cara. Eu fiquei puto. E depois o cara da. Não acho que a Red Bull tem que se pronunciar por esse problema. Eu falei, tá bom. E daí eu falei, agora, não espere nada mais de mim em relação a essa prova. Teve a prova no ano seguinte. Dá pra ajudar a divulgar? Eu falei, mas claro que não. Eu vou ignorar absolutamente essa prova por causa disso. Porque os caras decidiram não falar nada. E daí o Marcos Paulo ele falou: não, Sérgio, deixa comigo que eu vou falar com o cara lá. Eu falei, tá bom, que vai falar. Falou nada, ninguém falou nada. Ficou como se nada tivesse acontecido. Um tremendo absurdo, velho. Abandonar os. E tinha. O Bruninho falou para o Bruninho quase perdeu o voo. Tinha gringo, cara. Tinha um italiano. Tinha os caras desesperados querendo voltar, porque tinha voo também para voltar para o país, voo para voltar para as casas. Chegaram lá, tinha todo mundo indo embora. Os caras da estrutura bravos que queriam ir embora também, tinha que ficar lá guardando o guarda-volume das pessoas que demoraram para chegar. Eu fiquei puto, essa história me deixa muito puto. Essa história me deixa muito puto. Prova com um puto espírito bacana de doação, só que daí os caras maltratam os atletas que estão na prova, cara. Pô, qual é? Esse senhor aqui de baixo sofreu aquele dia lá, hein? Passou uma sede no campo, porque correu a seca, correu com o radiador furado. O Heraldo, o Zé Heraldo ficou aqui, ó. O Zé Heraldo ficou abandonado lá pro 50 km. Ficou todo mundo abandonado. O Zé Heraldo ganhou, né? Não, cara, lá em Brasília o que aconteceu com a gente foi assim, depois eles explicaram. O policial rodoviário viu que não passava ninguém, ele simplesmente achou que a prova tinha acabado, ele tirou o cone da sinalização. Ele tirou a sinalização do lugar. E aí jogou a gente pro outro lado. Acabou a prova. Não passou mais ninguém, acabou. Ninguém falou pro cara. Acabou a prova e ele... Aí os dois tontos aqui se ferraram. Aí começou todo mundo, vou mandar um GPS pro Stuck, vou mandar um mapa para ele, vou mandar um guia 4 rodas para esse cara. Sabe aqueles negócios de emergência que você solta, sinalizador? Você não olhou onde você tá? Eu falei, cara, quando eu tô correndo, eu não tô olhando onde eu tô, velho. Eu tô correndo, não quero nem saber o que tá do meu lado, se é bonito, se é feio, se é... Vai embora. E Brasília é tudo igual, né, cara? Você parece que você tá no mesmo lugar o tempo todo. Tudo igual. Nish, tem pergunta aí? Porque a gente precisa liberar o cara aqui, já mais de 1h40. Já, 1h40. Você aqui já tinha corrido... Tinha feito 30 km, assim, já. 1h40 eu já tinha feito quase 10 km já, pô. Pô. Ô, Vanilson, cara, queria agradecer aí a tua presença, obrigado, cara. Mas aí, como é que o pessoal pode entrar em contato, quiser treinar com você, como é que faz? Através das redes sociais, né, só seguir o nome aí, Vanilson Neves, né, no Instagram, Facebook e
Twitch, né? Pelo Twitter Twitch. também. Twitcher. Né? Ou através do vanilsonneves@gmail.com, né? E no DDD 11 984 74 7367. Né? Repita. DDD 11 98404 7367. Mais uma vez. Voz de locutor, hein? Voz de Sacanagem, locutor. mais uma vez. Repita. É isso aí, ó. Mas obrigadão, cara. Obrigado pela sua presença. Valeu, Nishi. Valeu, gente. Isso aí. Valeu, Sérgio. É um prazer estar dividindo com vocês aí, tomando umas, né? Claro. Esse é o mais importante. Muito obrigado mesmo pelo convite aí. Estou à disposição aí, sempre que precisar. Valeu. Estuqueira, valeu, mano. Valeu, Sérgio, Nishi, todos que nos assistem. Vanilson, prazerzão falar contigo de novo, velho. Dessa vez a gente não se perdeu, pelo menos, tá bom. Não perdeu horário, né? Pelo menos não perdeu o endereço. Tinha a hidratação, tá tudo bom, né? Tá tudo bom. Isso aí. Pessoal, muito obrigado por ter assistido aqui mais um Corrida no Ar ao vivo. Isso aqui vira um podcast, você pode escutar. Eu, em geral, posto na quinta-feira, tá bom? Então, obrigado, Vanilson, obrigado, Stuck, obrigado, Nishi. Pessoal, obrigado pela audiência. Nishi, a gente volta na semana que vem. Pode falar, Vanilson. Não, só agradecer a vocês, agradecer o pessoal que ficaram com a gente aí, né, escutando nossas resenhas, isso é importante, né? Beleza. Valeu. A gente volta então na semana que vem com mais um desse aqui, Corrida no Ar ao vivo, quarta-feira às 8h30 da noite. Fomos! Tchau!